Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um podcast Pode Adorar. Já quero convidar, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que já estão aí com testemunhos maravilhosos e deixa aí também a sua opinião, deixa aí o seu comentário, né, sobre o que você está achando desse podcast, o que você achou dos testemunhos e que Deus te abençoe rica e abundantemente. E nesta noite nós estamos aqui com a Lorena Duarte. Boa noite, Lorena. Boa noite. E ela estará contando também hoje o seu testemunho, né, Lorena? Sim. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falando um pouquinho de você, por favor. Sim, então. Meu nome é Lorena Duarte Pires. Congrego na Assembleia de Deus, né, do Galo, do Pastor Leandro, e estou aqui, né, para poder falar um pouquinho da minha história, sobre o que o Senhor fez na minha vida, né. Amém. E eu espero que possa impactar, que possa falar aos corações das pessoas que Deus preparou para ouvir, né, esse testemunho hoje, que possa de alguma maneira, né, acalentar, dar esperança, né, que eu seja uma carta viva, assim como o apóstolo diz, né? Amém. As pessoas. Essa boca de Deus aí, né? Amém. A alcançar em nome de Jesus, né? Amém. Esse é o intuito, né? Do Sim, podcast, né? Sim. Levar verdadeiramente. Gente, é bom, é maravilhoso e nós precisamos ler a palavra, que é o nosso alimento. Sim. Mas quando nós também escutamos um testemunho hoje, agora, vivo, essa carta viva, é algo maravilhoso que nos, né? Fala assim, gente. Olha, aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Deus ainda continua fazendo, né? Ele não mudou, né? Ele ainda faz milagres. Amém. Aleluia, né? Amém. Então vamos lá, Lorena, vamos falar um pouco do seu testemunho. Uhum. Como que você já nasceu no berço evangélico, né? Vamos dizer assim, né? Sim, embora eu acho que cada um tem que ter um encontro com o Senhor, né? Mas a gente costuma dizer assim. Como que foi seu encontro com Jesus? Começa me contando a partir daí. Nos contando. Tá, então, como você disse, né? Eu nasci no berço evangélico. Na verdade, pelo que minha mãe me conta, minha avó, ela era católica e aí ela teve esse encontro com Jesus. Então, assim, na verdade, eu fui até batizada na igreja católica, mas aí o Senhor, né, pegou minha avó, graças a Deus. Amém. E aí toda a família começou realmente a fazer parte aí do meio evangélico, né? Sim. Eu, desde pequena, eu congreguei na Batista, que é a primeira batista mesmo, né? Uhum. Sempre fui com minha mãe, sempre fui com minha família, mas assim, de fato, eu ainda não conhecia Jesus. Sim. Eu fazia parte das crianças, fui crescendo, fui ficando adolescente. A gente até tinha um grupo, sim, de dança ali na igreja, com os adolescentes também. E adorava, né, ia, mas assim, de fato eu ainda não tinha aquele encontro verdadeiro com o Senhor, tipo assim, aquela coisa de só ouvir falar. Sim. Até então até porque assim, a Batista ela é bem tradicional, né, ela é uma igreja calvinista, então ela não acredita muito assim que ainda haja o mover de línguas, os dons que, né, o agir, né, dos isso dons. Então assim, até então eu não conhecia, porque assim, né, tinha palavra, tinha tudo, mas eu sempre senti que faltava ali uma coisa, sabe, assim, um avivamento, né? Sim. Porque assim, nós entendemos que o Espírito Santo ele ainda faz. Ele ainda age, ele ainda opera, né? É vivo, né? É vivo. Então, assim, eu ainda eu só ouvia falar. Então, talvez eu ia mais o que eu acredito que acontece com muitos jovens hoje, muitas das crianças que só vão às vezes porque o pai, vamos. Sim. Aí acha tipo assim, deixa eu sair de casa um pouco. Sim. Deixa eu ir, né? Na igreja. Não, eu vou porque minha mãe vai. Mas assim, de fato, ainda não tem aquele entendimento. Peraí, por que eu tô indo? O que eu tô fazendo lá? Sim. Quem é esse Jesus? O que ele pode fazer? Sim. Então, aí eu caminhei até então na Batista. Então, assim, nasci no berço evangélico, né? Igual eu comentei com você. Berço evangélico é um tema, assim, muito utilizado, mas não existe, né? Porque eu acho que há um tempo determinado para cada um ter um encontro com Deus mesmo, de fato, né? É verdade. E isso foi em Nova Lima? Foi em Raposos. Primeira igreja Batista de Raposos. Isso. Entendi. Sim. E algo também, né, Lorena, que não deixa de ser importante, né? Porque, como você disse, né, que há um tempo para todas as coisas. Sim. E, por exemplo, assim, hoje em dia, ainda mais cedo, as crianças, por exemplo, vão para a escola maternal, né? Sim. Antigamente a gente ia com 7 anos, porque, né, pelo menos na minha época de escola, a gente ia com 7 anos, 6 anos que entrava na escola. Hoje as crianças, tudo bebezinho, já tá na escola, já tá no maternal, primeiro período, segundo período. E
às vezes eles nem entendem direito, eles estão ali, né? Mas algo tá ficando e tá sendo registrado na vida deles. E na igreja evangélica, da mesma forma, por mais que a criança não entenda e os pais levem, né? Ainda não tiveram aquele encontro com o Senhor, eu creio que é algo que deixa uma semente, né? Semente. Que a gente sempre lembra, né? Isso. O que os pais, a própria palavra vai dizer, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar para que quando crescer não venha se desviar dele. Ou até mesmo, né? Que se desvie, mas assim como aconteceu comigo, o Espírito Santo, ele sempre vai ali tocar, vai lembrar, fazer lembrar daquilo que foi falado, né? E quantas pessoas contam às vezes que foram por causa de porque lá na igreja davam um café, davam uma balinha, um pirulito depois do culto, depois, né, na escola bíblica ali, na escola bíblica não, na salinha das crianças, vamos colocar assim. Então, né, quer dizer, a palavra ela não volta vazia, né? Isso. Com certeza. Glória a Deus. Mas aí você saiu, então você ficou na igreja até quanto tempo? Eu fiquei assim até uns 14 anos, mais ou menos, 14 para 15. Porque de fato eu fui batizar com 13, né? Porque na Batista você só pode batizar assim. Na verdade eu nem poderia batizar, mas aí de tanta gente insistir, eu quero aquela coisa assim. Sim. Às vezes até um pouco na emoção, né? Porque assim, não, eu quero batizar, quero fazer as coisas na igreja, mas assim. Ainda não tendo de fato aquele entendimento. Espera aí, né? Eles falavam sobre batismo, mas o que é realmente morrer, né? Tanto que eu lembro até hoje que quando eu batizei, no outro dia eu ficava assim, gente, eu tenho que jogar meus CDs todos fora, que eu tinha na mente isso. Peraí, não, né, acabou o mundo. Mas depois a gente vai entender que é um processo, né? Não quer dizer que a gente batizou e nunca mais vai pecar, né? Mas a gente já não pode fazer isso deliberadamente, né? Isso. Consciente, né, digamos assim. É verdade. Mas é um processo até hoje, né, Lorena? Depois que a gente descobre, ainda continua sendo um processo. Com certeza. Né? Passamos algumas coisas, mas vem outras que também são desafios, né? Que molda também o nosso caráter, né? Que é necessário, né? Para que a gente seja realmente trabalhada e moldada pelo Senhor. Sim, com né? E aí você saiu com 14 anos, então? E como que foi esse período aí no mundo? Como que foi? Então, a minha tia, né? A minha tia, abaixo da minha mãe, que minha mãe é a irmã mais velha, ela tinha saído. E aí, consequentemente, parece que toda a família foi saindo. Também houve uma troca de pastor na igreja. E aí, assim, a gente não adequou muito, né? Digamos assim, apesar que eu penso assim, que a gente não pode... colocar culpa em alguém, né? Quando às vezes a gente já tá precisando ali de um motivinho ali pra poder falar que eu saí por isso, né? Mas aí acabou que a minha família saiu. E aí, consequentemente, também, né? Eu, né? Menor de idade e tal, acabei imatura, também parei de ir. E aí foi que minha mãe não continuou congregando. Mais tarde até continuou na Igreja Unida, já após. Mas assim, aí eu já tava assim, bem fria mesmo. Já tava adolescência, né? Aquela coisa de... deixa eu experimentar as coisas do mundo, né? Não, igreja é chato, porque... As pessoas do mundo, elas pensam isso. Que estar na igreja é estar preso. Mas, quando você tem um entendimento, assim, do que o Espírito Santo pode fazer, você percebe que, na verdade, quem tá no mundo que tá aprisionado. Não é quem tá na igreja, porque a gente tem liberdade. É verdade. A gente tem liberdade para fazer qualquer coisa, mas o que nos motiva a não fazer? A liberdade que nós temos com o Espírito Santo. Tipo assim, eu poderia fazer, mas eu não quero. Tipo assim, né? A gente não precisa de muito para ser feliz, né? O Espírito Santo, ele preenche tudo que o mundo, você vira escravo. Porque, peraí, se eu não beber, eu não vou estar feliz. Se eu não for pra um pagode, sair, eu não vou estar feliz. E a gente não. Às vezes a gente não precisa. Às vezes eu tô na minha casa lá, limpando e tal, e assim, me bate uma presença, a gente sente, sabe, uma coisa assim, diferente. Às vezes eu tô lá cuidando da minha filha e eu começo a agradecer a Deus e é diferente. Quem tem o Espírito Santo na vida é uma pessoa diferente, sabe? E não a gente não tem, assim, claro que existe coisas que nós precisamos realmente de segurar a nossa carne para não fazer. Mas existe muitas coisas que nós nem temos mais desejo, nem vem mais. Nossa, aquilo que a pessoa... Eu vou, no decorrer do meu testemunho, eu vou te dizer, porque eu falo que hoje é engraçado. Eu pensava assim, eu nunca vou conseguir ficar sem fazer isso.
E hoje, assim, eu ouço, eu vejo, me dá, assim, um ranço tão grande. Tipo assim, meu Deus, como que eu gostava É o que eu falo, porque, na verdade, quem tá no mundo é que tá escravizado. Eles lá olham pra gente e pensam, não, é chato. Não pode, quem é crente não pode fazer nada. Não pode beber, não pode sair, não pode brincar, não pode fazer nada. Mas é o contrário, nós somos livres. Livres, nós somos livres no Senhor Jesus. Então, aquilo que a gente achava que nos preenchia, não nos faz falta mais. Porque o que preenche é o Espírito Santo. A gente achou quem verdadeiramente nos preenche, sim, com que certeza, é o Senhor. Sim. Mas assim, no início, assim, desde criança, eu tive essa ausência de pai, porque minha mãe conta, né, que ela fugiu de casa para poder viver com meu pai, né? Acredito eu pensando, né, nossa, vai ser tudo mil maravilhas. Sim. Mas na verdade, minha mãe descobriu que meu pai era uma pessoa muito diferente. Ela era uma pessoa que agredia ela. Meu Deus. Tratava muito mal. E minha mãe me conta que quando ela descobriu que estava grávida de mim, ele quis me tirar. Ele chegou até a comprar uma erva, né? Pra tirar, só que a minha mãe, ela não quis, né? Hoje eu até brinco com a minha mãe e falo, mãe, não era você. Era o próprio Deus, porque o Senhor sabia o que ele ia fazer. E ainda assim que você, né, tomasse isso, o Senhor, eu acredito que ele ainda ia fazer, ia guardar minha vida, porque a nossa vida pertence a ele. É verdade. Por que você acha que tem pessoas que às vezes é atropelada por um caminhão e não morre? E uma que tá descendo a escada, bateu e morreu. Porque o Senhor, a morte, né, pertence ao Senhor, né? Também. Quando ele ressuscitou naquela cruz, ele tomou a chave da morte, né? Os agrilhões, né? É isso. E o inimigo, ele não tem poder pra tirar. E aí minha mãe falava que eu grávida na barriga, meu pai me chutava. Chutava a barriga, batia na minha mãe assim, de uma forma assim, horrível, né? Eu não gosto nem de pensar, né? Sim. Porque eu estive grávida e a gente fica muito sensível. Imagina você ainda passar por essas agressões. Sim. E aí minha avó me contava que... Ela era menor de idade, Lorena? Sua mãe, quando ela saiu de casa? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Acho que eu já tinha 18. Porque senão ela não poderia sair, né? Que qualquer coisa, se meu avô desse na cabeça. Porque fugiu, né? Então, disse que ela deixou uma carta lá no arroz, né? Deus. Porque a minha tia fazia arroz no outro dia. Então ela sabia que minha tia ia mexer. E foi, mas é aquela coisa, né? Menina nova, acha que... Ilusão, né? Do inimigo, Ilusão, né? E aí, né? Minha mãe me contou que ele agredia muito. E aí minha avó foi visitar. Minha avó foi visitar ela, né? E aí, com a minha tia. A tia irmã da minha avó. E aí, minha mãe contou pra essa tia, minha tia-avó, né? Sobre tudo o que estava acontecendo. E aí, minha avó perguntou à minha mãe, olha, se você quer ir embora, pega suas coisas agora e vambora. Aí, minha mãe, com medo de meu pai chegar até matar ela, não pensou 2 vezes. Juntou tudo e voltou pra casa da minha avó. Então, assim, já teve meio que essa história. Aí minha mãe conta que aos 3 anos, meu pai até então foi me visitar, mas depois sumiu. Aí sumiu, aí eu nunca mais vi, até hoje. Sim. Tanto que eu tive notícia há uns 6 anos atrás, que ele já até faleceu. Assim, né, fiquei triste. Porque assim, graças a Deus, o perdão eu liberei pra ele, sabe? Porque glória assim, a Deus. Eu tenho a minha filha, eu fico pensando, gente, como é que pode um pai viver... sabendo que tem uma filha longe e não querer nem saber. Tipo assim, sabe? E assim, isso me choca muito, né? E é a realidade de muitas pessoas hoje, né? Infelizmente. Tanto não só de pai quanto de mãe, né? Tem muitas mães também que às vezes têm os filhos e abandonam no lixo. Ou então doa ou abandona, né, na casa de alguém. Então, assim... é triste, embora o Senhor, ele compara, né, o amor dele com o de mãe. Mas eu acho lindo, porque em Isaías ele vai dizer, olha, ainda que sua mãe te abandonar, eu, porventura, jamais me esquecerei. Então ele tá dizendo, olha, a mãe ama muito, mas o meu amor supera. Né? Aí ele fala assim, o filho que ainda mama. Ainda mama, detalhe, olha pra você ver. Por causa, né? A dependência, né? A dependência igual, por exemplo, sua bebê tem 3 meses, que você falou, né? 3 meses. 3 meses, né? Eu não sei se você amamenta ainda, se você chegou a amamentar, mas, por exemplo, né, pessoas que eu já vi também, né, pessoas que amamenta fala, né, que na hora que vai dando o horário da pessoa dar o leite, que começa, tipo assim, derramar. Como que pode se esquecer? Sim. Tipo assim, então aquele leite derramando ali, vai lembrar toda hora. Mas pode acontecer de uma mãe se esquecer, mas todavia, Senhor,
O Senhor não se esquece. Você não esquece. É muito forte, né? Não, e vai muito além, porque quando você pensa na mãe, eu mesmo, minha ficha foi cair quando eu peguei ela nos meus braços. Sim. Sinceramente. Eu sabia, ó, agora eu sou mãe. Aí a gente compra as roupinhas e tudo mais, tem aquela coisa da barriga, né, crescendo dentro de você. Eu confesso assim, ó, eu sou mãe, mas assim, pra mim, minha vida tava tocando normal. Agora, quando eu segurei ela nos braços, nossa, pastora, é uma... E aí, o que me chama a atenção? O Senhor vai falar que Ele nos escolheu no ventre. Do ventre. Enquanto a gente era ali uma coisa pequenininha, o Senhor, ele já tinha todo um propósito, todo um plano. Então, olha pra você ver como é que eu acredito até mesmo antes de se formar mesmo, né? Com certeza. O Senhor sabia, olha, vai vir ao mundo e haverá um propósito. Então, a gente vê a extensão do amor dele. Não só por isso, né? Por muitas outras coisas que o Senhor fez por nós, né? E por isso que o inimigo tenta, né? Matar, como né, tentou te matar. Isso. Né? Porque, na verdade, o inimigo ele não sabe do futuro. Mas ele, por ser um ser da eternidade, vamos colocar assim, ele conhece, né? Por exemplo, assim, né? Nós que somos maiores. Por exemplo, uma criança, dependendo do que ela vai fazer, ela não falou nada. Mas você já sabe o que ela vai fazer. Sim, não é assim? É você já vai atrás, você vai pegar. A gente já sabe. E Satanás também, ele sabe. Exato. Não que ele saiba exatamente os propósitos de Deus, mas por ele estar ali também no mundo espiritual, ele sabe a potência, ele sabe o que Deus, né? Olha, Deus, não, eu vou matar. Eu vou matar porque o Senhor tem um propósito ali e vai tá vindo para atrapalhar os meus planos. Tá vindo para embaralhar os meus projetos. Com certeza. E por isso ele quer matar, né? Mas a mão do Senhor... São duas coisas, né, que eu sempre falo, até nas minhas ministrações. Sim. Que a gente posicionada no lugar certo, nós somos uma arma poderosa nas mãos do Senhor contra ele. E por que a fúria dele? Porque o Senhor, ele pode impedir muitas coisas ao longo, né? Às vezes às vezes até dos próprios cristãos, eu já escutei, sabe? Pessoas assim, desacreditar de outras. Ah, fulano não tem jeito. Fulano, né? Assim, não, vai morrer assim. Sim. Só que se o Senhor quiser, não vai. Mas qual que é a fúria dele? Porque ele sabe do futuro dele. Exatamente. Não tem jeito. Pra ele já acabou. Né? Na lama de fogo lá, junto com os demônios, todos aqueles que... Então, assim, ele não tem jeito. Então, peraí. Então, ele brama, ele não descansa, porque ele quer que... Eu até tava conversando com umas amigas minhas essa semana, eu tava falando que... não sei, né, no seu ministério, mas hoje é engraçado, a gente não vê mais tanta manifestação de demônio dentro da igreja. Já percebeu isso? Tipo assim, da pessoa se manifestar, que antigamente, né, aquela coisa, só de passar o demônio manifestava, rugia, caía. Hoje, eu assim, particularmente, né, nas igrejas que eu vou, eu não vejo tanto, igual antigamente, quando eu era mais nova, que eu via muito. Mas por quê? O inimigo, ele não quer mais, assim, se mostrar. O que ele faz? Como que ele aparece pra gente? Roubando nosso tempo. É verdade. Roubando. Hoje é rede social, telefone. Igual você falou, que as mães colocam as crianças, né? Desde pequenininha. Às vezes você vai ver uma criança, ela tem natação, não sei o quê. Muitas atividades. não sei o quê. Gente, tipo assim, qual é o tempo dessa criança? Tipo assim, de ser criança. De ser criança. Os pais que não vou pôr nisso, achando que, não, peraí, eu tô educando e tal, mas na verdade não tá, porque a criança, ela tem que estar ali com a família, ela vai seguir pelo exemplo, não é nem pelo que eu vou falar, mas pelo que ela vê, sabe? Então, ela não tá tendo tempo nem de ver memórias afetivas, isso, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, o que o inimigo faz? Ele rouba o tempo. Porque igual eu tenho minha pequenininha lá. Cara, eu já tô assim, tô assustada, porque ela não tá com cara mais de recém-nascido. Ela já tá assim, uma bebezinha de mais de 5 quilos, assim, já tá. A pediatra até falou que ela tá com um jeitinho já de 4 meses, sabe? Então, assim, cada segundo ali que eu tô vivenciando aquilo igual você falou, memórias afetivas, tanto minha para com ela e ela também, né? É verdade. Com a família, com o pai, comigo. E aí, o que o inimigo faz? O inimigo faz, ele nos rouba o tempo que a gente poderia estar dedicando ao Senhor. Por quê? E desfrutando, né, Lorena? Desfrutando. É tanta coisa que, chega na hora do culto, nossa, eu tô tão cansada. Não é verdade? Né? Essa coisa agora de feminismo, né? Agora, nossa, quero lacrar feminismo, né? Que eu acredito que toda mulher, de verdade, uma mulher cristã, ela não é
Ela não vai pelo ela é feminina, mas não feminista. Exatamente. Porque ela entende o lugar dela. A própria palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então ela sabe ali a posição dela e o quanto é importante. Ela ser mãe, ela ser esposa, ela ser serva, acima de tudo. Exatamente. E aí o inimigo faz isso, ele rouba nosso tempo com um trabalho excessivo. Eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que me aprimorar no mercado, eu tenho que conseguir chegar. E às vezes as coisas que são além da eternidade, né? Que vai estar escrito no livro da vida, né? A gente não se preocupa. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? E as pessoas estão buscando isso que você falou, tanta sabedoria, tanta. E eu tô assim um pouco que assustada, né, Lorena, nesse tempo, assim. Eu não sou contra, pelo contrário, contra psicólogo, contra psicanalista, contra como que fala? Terapias, não sou. Porque, né, a gente trabalha com cura espiritual, batalha espiritual. Você até perguntou de manifestações, né? Sim. Eu, assim, Lorena, como eu atendo muito e trabalho com isso, então eu vejo muito. Você vê muito, né? Assim, eu vejo e trabalho com isso. Então, tipo assim, que é importante. Eu atendo praticamente a semana inteira as pessoas. Então, por exemplo, assim, praticamente de cada, por exemplo, 5 pessoas que eu atendo, 3 têm manifestações demoníacas. Sim. Entendeu? E não é porque a gente quer, tá caçando demônio, não. É porque o demônio tá ali, só que hoje ele tá querendo ficar quietinho. E se ninguém chama pelo nome da ordem pra ele sair, ele vai ficar ali, escondido. E as igrejas cada vez mais desacreditadas nessa questão de libertação. É muito espiritual. Vamos lá. Como se diz. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu não sou contra, pelo contrário, né? Tem até o Lelo ali que é psicanalista e tal. Eu não tenho contra, não. Pelo contrário, indico pessoas para fazer. O Senhor deixou os médicos, né, para isso. Isso, só que hoje eu tô percebendo o quanto você ministra também, você deve ter percebido isso, o quanto as pessoas estão preocupadas para levar pessoas, sabe, psicólogos, e nem, assim, me perdoa, mas eu acho que a gente tem que ter uma linha de raciocínio, de equilíbrio e de coerência com a palavra de Deus. E aí leva psicólogos, leva psicanalista, leva terapeutas, pessoas que às vezes não têm nem compromisso com a Bíblia. E sabe, não, mas é porque não tô falando que essas pessoas não têm sabedoria, mas o que eu quero dizer? Que enquanto nós não nos posicionarmos, sabe, na palavra, sabe, gente, nós podemos fazer o tanto de sessão de terapia, não vai adiantar. O que muda em nós, pelo menos as cristãs, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho ficado assustada, porque assim, aí você vai, por exemplo, num culto de mulheres, aí você tá esperando a pregação, tá tendo ali uma palestra. Aí você tem percebido isso? Tem. Irmãos, não é que eu sou contra, sabe? Faça, pode fazer, tal, é bom, a gente precisa aprender, mas assim, sabe, irmã, por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão correndo de se posicionar na palavra. De viver a Bíblia, de pagar o preço, sabe? De ir no modismo. Eu sou feminista, né? Essas leis que estão tramitando aí agora, que não vai poder falar mais, né? Da mulher ser submissa, né? E a gente que não está entendendo nada, porque submissão diante de um marido que é temente ao Senhor, gente, é uma honra. Sim, eu falei isso uma vez, vou só fechar essa linha de raciocínio que você entrou, que é muito importante. É até meio polêmico, porque se alguém ali de casa ouvir e falar assim, não, mas peraí, quer dizer que eu não posso ir no psicólogo, eu tô... Tal. Não é isso. Isso que eu falei, pode não é ir, isso. pelo contrário. Mas de fato, tem coisa que é demônio. Exatamente. Entende? Você vai lá, eu conheço pessoas que, cara, estão no psicólogo sempre, tem até familiares que vão, não sou contra, mas é igual você falou, existe uma linha tênue ali, você tem que entender, peraí, o que tá acontecendo, é normal? Discernir, mas aí que tá, quem que discerne? Só o Espírito, através do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer, quem tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. Exatamente. Né? A espiritual, a carnal. Agora, e quem tá no mundo? Discerne o que é do Espírito? Nada. Exatamente. De nada é discernido. E temos que tratar mesmo, né? O corpo, a alma e o espírito. Não, o Senhor deixou os médicos pra isso, né? E nós precisamos disso mesmo, porque muitas coisas eu consigo entender trabalhando, né, há um tempo com cura interior, com batalha espiritual, que muitas doenças que estão no corpo e na alma é porque não foi tratado o espiritual. Sim. Você tá entendendo? Não foi tratado o espiritual, e aí
vai refletir onde? No seu corpo. Em alguma parte tem que sair. E pra comprovar isso que você tá falando, quando você vai ver ali no Novo Testamento, quando o Senhor curava as pessoas, o que ele falava? Vai, não peques mais. Exatamente. Você tá doente, mas peraí, por que você tá doente? Pecado. Uhum. Tá vendo que não é, né? Ah, não, é porque você não foi no psicólogo, é porque você não foi. Não. Vai, não, ó, tá curado, vai, não peques mais. Ou seja, o pecado tá trazendo isso pra você. Mas se você vai dizer isso pra alguém, você fala, ah, não, você tá doido. Mas a consequência do pecado também é essa, ela atinge também, né, o físico, né? É tudo que o inimigo quer, né? Precisamos entender aquilo que é pra glória de Deus, porque como a gente vê também que há enfermidades que desencandeia, mas é com autorização e para a glória de Deus, né? A permissão de Deus, e que ele vai fazer algo algo maior, onde outras pessoas serão alcançadas, né? Mas existe coisas também que é por causa do meu erro. Igual você falou, do meu pecado, da minha falta de postura, da minha falta de posicionamento, né? Uma mudança, né, de rota, né? E nós precisamos mudar, né? A nossa mente mesmo, né? Ter uma mente cativa à direção do Espírito Santo, à direção do Senhor. E as pessoas procuram tantas coisas. A gente quer ser empoderada, seja cheia do Espírito Santo. Não dá pra ser empoderada, né? Você vê tantas mulheres na Bíblia, a Rainha Esté, tantas mulheres aí que... Débora, e por aí vai, né? Mas é assim. Por isso que eu gosto de estar nessa linha assim de feminismo, porque as mulheres elas querem alcançar um padrão de igualdade, né? De ser igual ao homem, né? E essas mesmas eu vejo reclamando o quê? A seguinte frase, olha, não tem homem mais, os homens não são mais cavaleiros, os homens... Mas por quê? Porque as mulheres tomaram essa posição. E não, peraí, eu quero trabalhar, eu sou dona da casa e tal, mas peraí. Deus fez a mulher, o homem, cada um ali numa área, um papel diferente. E eu penso assim, quando eu leio na Bíblia assim, olha, sujeitai a vossos maridos. É pesado, né? Tipo assim, cara, porque vamos falar a verdade, pastora. Não é fácil, porque haverá discordâncias. Tem hora que você pensa uma coisa, seu marido pensa outra. Mas aí... Eu já tive muita raiva do apóstolo Paulo quando eu não entendia. Eu não era nem casada. Eu achava que ele era machista, mas eu não estava entendendo a palavra. Porque vai isso lá atrás, viu, pessoal? Mas eu achava, eu tô contando aqui, eu acho que talvez já passou na cabeça de várias mulheres. Muitas amigas mas quando eu comecei a entender a palavra, Sim. e quando eu entendi que essa responsabilidade também é para o marido que também está, porque muito mais difícil é para o marido. Você é como Cristo? Com certeza. É por isso que eu falo que você vai ler ali o versículo, sujeitai a vossos maridos. E eu falo, tipo assim, eu e meu marido, a gente discorda em algumas coisas? Discordamos. Sim. Mas tudo em equilíbrio. Isso. Mas aí eu sempre, quando eu vou ministrar, que é só culto de mulheres, eu falo, olha, como que eu vou ter essa dificuldade em sujeitar o meu marido se ele me trata como Cristo tratou a igreja? Como que Cristo tratou a igreja? A ponto de morrer. Se entregou. Gente, tipo assim, você tem um marido ali que tá ali presente. Claro que não tô falando de maridos aí que agridem. Porque, não, lógico. Porque é outra... Eu conheço uma mulher que ela veio até mim desabafar. E ela falou, olha, eu passei isso no meu casamento. Fui agredida, fui violentada sexualmente. Tipo assim, pelo marido, porque eu penso assim, quando não é uma coisa que os dois, né, estão ali de acordo, né, uma violência. Uma violência. Sim. E ela falou que foi até o pastor, e o pastor virou e falou assim, vamos orar. Vamos orar, não separa não e tal. Tipo assim, colocando como até se ela fosse perder a salvação. E aí eu falei com ela, não, o Senhor ele não quer isso. Deus não tá nisso. Porque Deus me perdoa, acontece alguma coisa com ela, e aí? O que esse pastor vai poder falar? E que amor é esse, né? Que agride, né? Que bate, que... Né? Não é um amor, né? Na verdade. E eu oriento mesmo a pessoa a procurar mesmo. Falo, tem caso que é de oração, tem caso que é de polícia. É de polícia. Entendeu? E nós precisamos abrir os olhos. E assim, o pastor que não orienta isso, olha, procura, ou até mesmo o próprio pastor denunciar, porque nós temos hoje o feminicídio que muitas mulheres aí estão morrendo de verdade. E às vezes, até por conselhos aí pastorais, que não tem discernimento de chegar, né? E simplesmente, vamos orar e tal. Aí vai orar, aí beleza, vai orar, mas vai orar até quando? E na hora de se posicionar. Né? Mas às vezes eu vejo também, o missionário Lorena, que muitas mulheres
tem uma dependência enorme. Sim. E medo também, né? E medo. Mas às vezes a dependência ainda é muito maior. Você contou esse caso aí do seu pai, por exemplo, às vezes não teve o pai presente, e aí a gente vê isso, assim, direto, vendo cura, e aí a pessoa se sujeita porque querendo, sabe, não. Tipo assim, eu não consigo ficar sem aquela pessoa, né? Eu vou ser rejeitada de novo, eu fui rejeitada pelo meu pai, e agora você não, ele me ama sim, olha o que, sabe? Então, pra pessoa mudar, sabe, abrir os olhos até ela conseguir se libertar, é algo muito complicado, né? Aí eu acredito que precisa da oração também, né? Pra que a pessoa seja livre, né? Com certeza. Seja livre daquela da visão, porque é muito complicado. Mas assim, eu creio que mesmo é no Senhor que a gente rompe todas as coisas, fazer, né? E nos libertar também, né? Isso, nos libertar. Mas aí vamos lá, então, voltando aqui para o seu testemunho. Você falou, então, que aí você saiu, né, da igreja nesse período aí, com 14 anos, me parece, né? Isso. E aí, como que foi esse período? Você ficou deslumbrada com o mundo? Sim. Você aprontou, bebeu, fumou, fez o quê? Me conta aí. Então, minha mãe, assim, ela sempre, eu acho que hoje eu sou mãe, e eu entendo, né? Hoje, estando, assim, na igreja, em Cristo, eu vejo que tudo que ela fazia por mim era um cuidado mesmo. Porque minha mãe, assim, era extremamente, assim, rigorosa nessas coisas. Não vai sair. Às vezes, até na rua de casa, assim, se uma amiga falasse, dorme na minha casa, podia ser a casa do lado. Minha mãe não deixava. Então, minha mãe me segurou muito, muito. Sim. Na época, eu não entendia, porque a gente não entende, né? A gente acha que, nossa, não pode fazer nada. Aquela coisa. Minhas amigas saem, fazem tudo, e eu fico presa dentro de casa. Então, hoje eu vejo isso como um cuidado, como um zelo. Mas na época eu não via assim. Eu via como uma mãe que, nossa, chata, tá me prendendo. Tipo assim, eu não apronto nada, não faço nada, e ela não confia em mim. E aí, com 18 anos, eu lembro até hoje que minha mãe tinha me liberado pra ir num pagode que tinha. Não era costume meu, mas aí de tanto eu pedir, minha mãe foi e deixou com uma amiga minha. E aí eu fui. E aí, quando tava assim, na metade assim, do horário, o rapaz me chamou e falou assim: olha, sua mãe tá lá embaixo. Minha mãe foi me buscar. Tipo assim, por nada. Acho que ela pensou assim: deixa ela aí, deixa eu lá buscar ela. E aquilo assim, eu fiquei muito furiosa, porque assim, todos meus amigos viram minha mãe lá, e tipo assim, ficou parecendo que eu fui escondida e tal. Entendi. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu voltando pelas ruas, chorando de raiva, de ódio, tava com muito ódio. Eu só pensando na minha mente assim, porque é aí que o inimigo age, né? Eu vou sair de casa, E aí minha mãe falando: não, você vai entender, quando você for mãe, você vai entender, não sei o quê. Aquela famosa frase, né? Quando você morar na minha casa, né? Sabe, as mães de todo mundo. Eu acho que fala. Quando você morar na minha casa, eu que mando, tal. E eu fiquei muito furiosa com aquilo. E eu lembro até hoje que no outro dia, minha mãe... Eu ia trabalhar cedo, aí eu juntei todas as minhas... que eu podia levar na sacola, eu juntei, minha mãe não me pediu nada. Aí juntei tudo e fui trabalhar, e quando eu tava saindo na porta, eu lembro até hoje, ela, na mesma direção minha, assim, ela olhou pra mim assim, eu não dei tchau, não dei nada. Só peguei as sacolas todas e fui. Tipo assim, acho que nem ela acreditou, porque, de verdade, gente, eu fui sem saber pra onde eu ia. É coisa assim de jovem mesmo. Eu só fui, falei assim, eu vou dar um jeito, eu só fui. E eu acho que na cabeça dela assim, não, ela vai voltar. Só que tipo assim, depois daquele dia eu nunca mais voltei. Eu fui, aí eu tinha umas amigas minhas. E Deus ainda foi bom, né? Porque ela me acolheu na casa dela, assim, graças a Deus. É uma família muito boa, sabe? E dali eu fui vivendo. Aí sim, eu comecei a sair. Porque aí já não tinha mais, né? Sua mãe foi pedir. Tipo assim, que hora que você vai chegar? Onde você vai? E tudo mais. E aí eu falo assim que na vida de muitas meninas, falo meninas porque assim, né, tá começando. O inimigo não precisa de nada, ele precisa apenas de colocar uma pessoa errada, um homem errado na sua vida. Porque quando você coloca um menino ali, um homem errado, que você vai amar ali loucamente pro resto da vida, assim, que você acha... eu falo que um mau relacionamento tem um poder de estragar uma vida inteira. Sim. Até mesmo no casamento, né? Quando você faz uma má escolha. Você pode ver, quando você escolhe um emprego errado, você pode trocar, você pode... Mas agora, quando você escolhe errado no casamento, nossa, aí é complicado. Porque né, assim, vai atingir todas as suas áreas. Profissional, né? Uma vida sentimental mal resolvida atinge, né? Que aí vem a depressão. E aí eu comecei a sair, né? E morando na casa dessa amiga minha.
Mas você morava na mesma cidade? Na mesma cidade. Ah, tá. Só que assim, minha mãe nunca foi atrás de mim, não. Depois eu fiquei sabendo que a mãe dessa menina, dessa amiga minha, foi na casa da minha mãe e avisou: ó, sua filha tá lá em casa, tá tudo bem. Tá. Só que assim, aí a mãe dessa amiga minha, né, não vou dizer o nome, Sim. ela até me aconselhou, falou assim: olha, conversa com sua mãe, né? Sim. Pelo menos aí. Só que eu tava assim, o inimigo. Muito ferida, né? Eu tava, na verdade, tipo, eu não tinha motivo, mas é aquela coisa, a gente acha que o mundo é mil maravilhas, é um morango, tipo assim, é tudo. Eu tô perdendo de melhor, eu tô presa. É o que eu te falei, né? Quem tá lá fora pensa que quem tá dentro, que é os cristãos, que tá preso. E eu pensava assim, porque o meu ciclo de amizade era de pessoas que podia fazer tudo e eu era a chata da história. Não posso, minha mãe não deixa, né? Eu lembro também que uma vez teve um desfile lá na minha escola, né? Aí a gente ganhou lá na sala, eu e um rapaz, pra desfilar como casal. Eu lembro até hoje também, acho que foi uma das coisas também que me chateou. E aí teve o desfile e tal, primeiro lugar, segundo lugar. E no final teve tipo uma resenha assim, uma festinha ali. Minha mãe, não, vambora pra casa. Então ela não deixou eu participar, tipo assim, sabe? Entendi. Não, vambora. Então assim, aquilo foi juntando, sabe? Entendi. Foi uma coisa que foi juntando. E aí eu comecei a sair e comecei a beber. Mas assim, Lorena, você bebia porque você gostava? Não. Detestava cerveja, mas quero fazer bonito. Quero fazer. Até esqueci o nome, né? Na época era muito famosinho, gente. Skol Beats. Aquele negócio, né? Azul, verde. Não, e tomava, e bebia, e comecei a sair, comecei a ir nos pagodes, né? E aquela coisa, mas sempre aquele vazio. Sim. Porque, tipo assim, mesmo sem realmente conhecer Jesus, a conhecer o Espírito Santo, mas sabe quando o Espírito Santo ele tipo, você tá num lugar, mas o Espírito Santo te fala, não é seu lugar. Você sente. É diferente, sabe? Que estranho. Eu falo que, gente, não existe, tipo assim, tem gente que fala que desviou, igual no meu caso, eu desviei, mas assim, nem dá pra desviar. Quando você nasceu pra aquilo, quando você nasceu pra Jesus, tipo assim, nem o mundo te quer, porque você não se sente Você não se enquadra. Não se enquadra. Isso. A palavra, você não se enquadra. Então, assim, eu bebi aquela coisa toda, mas pra aparecer. Porque pra mim não tava bom. Tipo assim, gente, que é isso? Eu ficava assustada. Porque eu vi algumas coisas, eu ficava assim, gente, que loucura, que povo doido. E assim, eu sempre tive. Discernimento espiritual, mas quando você sente que o ambiente tá pesado, assim, que há ali uma manifestação oculta, sabe, do mal. Sim. Tinha lugares que eu sentia isso. Sim. Eu sentia assim, gente, misericórdia. Sentia oprimida. Muito isso, oprimida. Porque, assim, quem tem discernimento espiritual, a gente sente, né? Quando verdade. o ambiente tá ali com demônio. Ou tá bom ou tá ruim, né? Tá ruim. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, né, tranquila e tal, conheci um rapaz. Aí eu conheci esse rapaz. Na época, ele era noivo, só que eu não sabia. Tanto que quando eu fui conhecer ele trocou o nome dele. Meu Deus do céu. Porque se eu soubesse quem era, de fato, as meus amigos iam falar: olha, esse fulano é assim, tem esse passado, desse jeito. E aí a gente foi se conhecendo, foi ficando e tudo. E até então ele com outro nome trocado. Meu Deus. E era engraçado porque eu perguntava aos meus amigos: você conhece fulano? Porque era da região, né? E eu falei: não, nunca ouvi falar. Sério, não sei quem que é. Por quê? Tinha trocado o nome. E não tinha muito negócio de WhatsApp. Não tinha. Facebook não, gente, hoje em dia, você conhece uma pessoa hoje, amanhã você já sabe. Tá aqui, sei quem que é. Namorou com fulano, conversando. E aí eu não conhecia. E o que acontece? Uma parte muito boa também que eu quero falar muito, que eu acho que tem pessoas em casa que vai se identificar, sabe? Sim. Pelo fato de eu ter essa ausência de pai, né? Eu cresci assim desde pequena assim com essa falta da figura masculina. Sim. Que até então era minha mãe pra tudo, né? Minha mãe, tinha ali meu padrasto, mas a minha mãe, digamos que era chefia, assim, né? Da casa, sempre. Tanto que quando ela separou do meu padrasto, ela cuidou de todos nós, sabe? E assim, eu tenho essa admiração pela garra que ela teve, sabe? Porque ela não trabalhava nem nada, só meu padrasto. E meu padrasto traiu ela foi pra São Paulo com uma outra mulher. E minha mãe, assim, com 4 filhos, tipo assim, meu Deus, eu não trabalho nem nada. E agora? Então, assim, minha mãe, assim, eu falo isso, não é nem por vergonha, não, que pra mim é por
por orgulho mesmo Sim. de falar dela. Que eu lembro que ela tava tão desesperada que ela chegou a catar papelão, igual o pessoal faz. Pega Sim, um carrinho reciclagem. pra poder ter o que comer. Porque senão a gente ia realmente passar fome, sabe? A gente Entendi. recebia muita ajuda. Sim. Então, assim, eu via minha mãe com essa figura, tipo assim, eu tenho que dar conta de tudo. Tanto que eu sou assim. Eu sou aquela pessoa assim que hoje não tão mais, porque hoje eu tenho meu marido e sabe, eu vejo a diferença, mas tipo assim, sou eu e pronto. É a mulher que tem que fazer. Mas assim, voltando ao termo, eu sempre tive esse vazio. Então, assim, quando eu conheci esse rapaz, na verdade, assim, parece que eu projetei sobre ele assim, opa, ele que vai ocupar essa ausência que eu tenho. Essa falta dentro de mim, que minha mãe não consegue suprir, meus irmãos, minha família, nada tá conseguindo. Mas por quê? Eu tava no mundo. Sim. Né? Que quem de fato poderia preencher essa falta, eu não tava querendo, por enquanto, né? Quero que ia resolver. Então, assim, eu projetei as minhas expectativas todas nesse relacionamento. E aí passou um tempo, ele me contou, né? Me contou o nome dele, que tinha muitos filhos, né? Meu Deus. Com outras mulheres. E só que aí que acontece? Eu já tava gostando. Aí a gente começou a se relacionar, né? Eu lembro que um dia você tipo que perdoou, aceitou aquilo. Porque assim, muito imatura, né? Aquela coisa assim, já tinha saído de casa, tudo mais. Então assim, quando a gente tem essa falta, qualquer migalha de carinho, você tô sendo amada. Você não se dá o valor devido, sabe? Eu sei que tem muitas meninas, mulheres que passam pelo mesmo. Sim. Tipo assim, quando você não tem qualquer um afeto pequenininho ali pra você, já, nossa, é o amor da minha vida, né? Sim. E aí a gente começou a se relacionar. Ele, com o passar do tempo, né? A gente não deixou de se relacionar, ele ainda tava noivo. E aí, com o passar do tempo, ele terminou esse noivado. E aí a gente, de fato, começou a realmente namorar e tudo mais. E aí, com o tempo, o que a Bonita aqui fez? Foi morar junto. Ah, meu Deus. Foi morar junto. E eu lembro que a minha mãe, tadinha, Pouco tempo depois, Lorena? Hã? Pouco tempo depois, assim? Não, assim, demorou um pouquinho. Por quê? Porque como eu não morava com minha mãe, né? Ficava nessa coisa de, às vezes, casa com casa. Às vezes, dividindo casa com uma amiga e tudo mais. Aí, primeiro, eu fui morar na casa dele junto com a mãe dele. Né? A mãe dele também, não, ela, assim, nada a reclamar dela, sabe? Uma bênção. Mas aí, depois de lá, eu fui morar pra uma casa que só morava nós dois. E aí, que foi que aconteceu? Que aí eu comecei a passar muitas provações, sabe? De coisas, assim, que eu não sabia. Que além de tudo, né? Ele também tinha mais coisas. Tinha mais coisas, era também dependente químico. Meu Deus. Então, assim, só foi agravando, só foi ladeira abaixo. Por quê? Eu precisava de um acolhimento. Eu precisava de alguém que me cuidasse. Mas, na verdade, foi totalmente ao contrário. Eu tava me doando o que eu não tinha. Porque aí eu ajudava, né, a olhar os filhos. Aí tinha esse problema de dependência química. E aí eu fui me acabando. Aí eu comecei a entrar no processo de depressão. Meu Deus. Depressão, assim... Eu falo que tem depressão de vários níveis. Porque tem aquela depressão que você tá com depressão, mas você vai trabalhar. Você é obrigada, né? Porque às vezes a gente nem quer, né? Você consegue comer. Mas eu entrei num nível de emagrecer tanto que eu lembro que quando eu acordava, assim, eu abria os olhos e eu falava, Senhor, não, mais um dia não. E aí aí comecei a me entupir de remédio, sabe? Eu achava uns remédios lá da minha ex-sogra e tomava, assim, que... você queria morrer? Porque quem tá com depressão, gente, né? É igual a gente vê, né? Tomou remédio pra morrer. Não é morrer, porque você quer ficar ali um tempo. Você quer ficar ali dormindo. Não é que você quer ser uma pessoa que quer morrer. Não é de fato morrer. Apesar que tem pessoas que chegam a ponto de realmente tirar a vida. Mas eu, assim, eu queria, assim, ficar um tempo assim, off. Tipo assim, eu quero pensar, E aí eu emagreci muito. Eu lembro que uma vez minha mãe foi lá na casa pra me levar embora, porque do jeito que eu tava era perigoso eu morrer, né? E aí eu lembro que eu falei assim, não, mãe, não, porque a questão do gostar, né? Que a gente acha que... Porque hoje eu vejo que o inimigo, ele arquitetou tudo pra me aprisionar nesse relacionamento. Porque ele sabia que dentro de mim, assim, eu nunca deixei de vez em quando visitar uma igreja. Sabe? Eu sempre, assim, sabe quando você, assim, você sabe que seu tempo tá acabando. Vai chegar um momento que o Senhor, ele vai te puxar mesmo, porque eu já não me sentia tão bem, sabe? Sim. Mas eu tava aprisionada
assim, eu não tava feliz, mas era aquela coisa na mente. Sem a pessoa eu não vou ficar feliz. Sem a pessoa eu não vou conseguir viver. E aí eu comecei a voltar, começar a visitar a igreja. Eu comecei a ir, sabe? Sim. Eu lembro até hoje que eu falo muito desse casal porque é um casal muito abençoado. O Anderson e a Ellen, eles tinham uma célula. E aí um belo dia, eles fizeram um convite. E assim, sabe quando você vai, tipo assim, né, vou, não tô fazendo nada, né? Aí foi eu e ele, mas mal eu sabia que através dessa célula seria um divisor de águas na minha vida. Amém. Sabe? Sim. Por isso que eu falo, tem pessoas que gostam até de falar, célula às vezes é movimento desigrejado. Gente, não é. Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm essa barreira de ir na igreja. E às vezes através da célula é que você vai caminhar até lá. Que o Senhor, ele vai abrir seus olhos espirituais, sabe? E aí a gente começou a ir nessa célula e aí eu comecei a realmente visitar algumas igrejas. E aí eu fui percebendo, o Senhor, ele foi abrindo os meus olhos aos poucos, eu fui percebendo que havia uma maldição hereditária na minha família. Eu consegui enxergar isso, porque eu já vi muitas pessoas falando, não existe. Gente, existe. Existe, é o que você disse, é o espiritual que precisa ser tratado. E aí o Senhor, ele foi trazendo pra mim uma clareza. Por quê? A minha avó, com meu avô, começou tudo bem e tal, mas aí um certo momento da vida, meu avô traiu minha avó. Eles não tinham um relacionamento bacana, sabe? E viviam um relacionamento dentro de casa, que a minha avó dormia num quarto e meu avô no outro. Olha pra você ver. E tipo assim, não se relacionavam nem nada. Então assim, minha avó viveu, porque o povo de antigamente tinha aquela coisa, né? Casei, não posso se separar. O bicho pode estar pegando dentro de casa, que né, até o final. Antigamente, né, tinha até mesmo pelo fato da igreja, né? E a minha avó, ela era também da Batista, mas aí tinha o vício do cigarro, ela não conseguiu largar. Então ela saiu da igreja, sabe? Ela não conseguia largar o vício. E ela gostava de fazer a obra, né? Era diaconisa, mas aí tinha esse vício. Aí ela tinha esse pensilho, aí saiu. E aí depois, quando eu olho pra minha mãe, eu vejo a mesma coisa. Tipo assim, na vida sentimental. Sim. Minha mãe tentou com meu pai, minha mãe tentou com meu padrasto, foi traída, né, com meu padrasto. E assim, aí eu vejo que na minha família tinha isso, da vida sentimental. Sim. Não só na vida sentimental. O diabo também, ele trabalhou muito na bebida dos meus tios, sabe? Sim. Assim, tanto que, assim, os meus 2 tios, assim, morreram... por causa mesmo da bebida, tanto eu tive perdas recentes, sabe, dos meus tios, e também do meu avô. Então eu consegui identificar isso. E aí eu comecei a fazer um processo de libertação sobre a minha vida. Mesmo ainda não estando assim, ativa, não, sabe? Ainda não, porque eu também entendi, peraí, eu moro junto. Então, assim, sabe? E eu falo que Deus, ele foi tão perfeito assim que ele não atendeu algumas orações minhas. Por isso que eu falo, se você tá orando e ainda não aconteceu, é porque talvez não ser a vontade. A vontade de Deus. O não de Deus também é uma resposta. A gente tem que estar aberto para entender isso. E aí eu comecei a caminhar através da célula. E aí um belo dia eu falei, quero uma célula na minha casa. E isso morando junto. E foi tão engraçado, pastora, que assim, a minha casa parecia assim que enchia mais gente na minha casa do que numa igreja. Tipo assim, todo mundo que era improvável, sabe? Assim, eu realmente abri minha casa, assim, e só que tendo esse problema de dependência química, né? Por parte do parceiro na época, vivendo muitas situações, mas assim, era coisa incrível, que era a gente manifestando. Quando eu tentei, parece que eu travei uma guerra contra Satanás, porque eu comecei a caminhar, tô conversando com você aqui agora, com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe ia manifestar. Conversando com um irmão meu, manifestava. Teve uma vez só que foi bem depois, né? Que tô pulando um pouquinho. Teve uma vez que foi muito engraçado, que chegando na igreja, culto abençoadíssimo. Eu e meu marido, né? Meu marido hoje. Aí meu irmão me liga, que minha mãe tá manifestando lá, sabe? E aí, minha filha, e eu achei legal, porque meu marido virou, opa, é hoje. Muito alegre, eu lá, né? Porque assim, essa área de libertação, Jesus, nossa, eu tinha sabe? Parece assim, quanto mais eu tinha mais você corria, mais acontecia. Mais acontecia. Eu falei, gente, uma área, não é possível. Não, e aí foi na célula, acontecia, assim, às vezes eu conversando com a pessoa assim, do nada, a pessoa, o diabo me respondia, tipo, na segunda pessoa, sabe? Eu falava, meu Deus, tem um propósito aí. Teve uma vez que
eu falo isso assim também, eu até falo quem é que é meu irmão, né? Porque hoje ele é uma bênção. Hoje ele tá na presença do Senhor, é levita do Senhor, sabe? Mas eu lembro que uma vez a gente morava no quarto andar, nos prédios em Raposo. Meu irmão, ele tentou pular da janela. Meu Deus. Tentou pular. O inimigo, tipo assim, de tão. Então, assim, Tanta eu via. fúria, né? Por quê? Porque o Senhor sabia que através da minha vida, né, a minha família inteira, né, ia Sim. conhecer a Jesus de fato, verdadeiramente, sabe? E aí eu comecei na célula, comecei na igreja, e eu comecei a fazer campanha também. Às vezes, eu lembro que uma vez, na minha antiga congregação, né, na Jesus é o Caminho, da pastora Luz, eu lembro que a gente foi no monte, meia-noite. Uhum. Mas assim, pastora, não foi um monte qualquer, não. Pensa num monte, assim, de subir no alto, assim, no escuro e cheio de, sabe, como é que eu falo? Buraco no carro. É um monte mesmo. Uhum. E eu lembro que lá também, assim, a minha oração era essa, sabe? Pra que o Senhor me libertasse. Porque eu entendi que eu precisava de uma libertação. Uhum. Eu entendi que essa coisa, assim, de ter alguém pra preencher esse vazio, de a pessoa não me fazer bem, mas eu ainda não Quer consegui. continuar? Tem alguma coisa errada, tem um, né? É. E o inimigo fazia as lambanças na minha vida, assim, porque era permissão. Era uma brecha, era uma porta aberta. Eu falo que é desobediência da minha parte. Eu desobedeci. Uhum. Por isso que eu falo assim, igual a palavra falar, que o Senhor, ele se alegra na obediência, às vezes nem tanto no sacrifício, mas na obediência. É obediência a verdade. quê? A palavra. É verdade. Eu fui desobediente. Lorena, por que você passou tudo isso? Pela minha desobediência. É verdade. Porque se eu tivesse continuado, né? Embora eu acredito também que o Senhor, através das nossas feridas, né? O Senhor, ele nos usa para curar outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que a gente. Então eu vejo que um pouco tempo depois, quando eu estava na presença, o Senhor foi me colocando pessoas que estavam passando pela mesma situação. Uhum. Depressão. Porque uma coisa, igual a senhora é pastora, uma coisa é você falar com um dos seus membros sobre depressão. Uma coisa é você ter vivido na pele. Eu tenho certeza que até as palavras de quem já passou é diferente. Porque você não simplesmente vai falar assim, olha, tal, vamos orar e tal. Você vai entender, você vai falar assim, peraí, vem cá, eu tô te vendo. Né? Eu tô te enxergando, eu sei. Eu já passei por esse caminho. Eu já passei, sabe? Essa dor, assim, eu carrego. E eu posso te mostrar como eu venci. Então é diferente, sabe? E aí eu comecei e de fato mesmo ir na igreja, tipo assim, começar a conhecer realmente a Deus, sabe? Se firmar, se entregar. Conhecer o mundo espiritual, porque fazer jejum. E aí eu comecei muito firme, porque tipo assim, na força do meu braço não tava dando certo. E minha irmã até zoou. Nunca dá, né? Não, eu saía da casa, aí passava 2 dias, voltava. Uhum. Eu saía da casa, tipo assim, minha irmã até me zoava. Dizia, não, de novo não vou te ajudar a pegar essas coisas. Não, você vai voltar, né? Então não me chama não, minha irmã. Isso mesmo. Porque as pessoas ficavam com raiva porque desacreditada, né? Desacreditava, né? E aí eu comecei a buscar, mas eu também comecei a passar provação. Uhum. Porque o mundo espiritual, ele foi mexido. É verdade. E aí o inimigo começou a agir na vida de algumas pessoas, né? Pra me colocar medo. Tipo assim, se você orar, né? Uhum. O diabo vai manifestar. E pra realmente pôr medo. E aí eu comecei a caminhar e eu lembro como se fosse hoje. Fiz uma visita na igreja da Betel, que é essa igreja que você falou, do Gala, que dá pra ver. E tinha um irmão lá, o pastor Fábio, pessoa assim, usadíssima por Deus. Eu lembro até hoje que ele orou pra mim e ele falou assim, não ele, né, mas o próprio Deus, olha, não se preocupe. Ali eu tava assim, acreditava que eu não tava andando não, eu tava assim, rastejando, não, assim, o inimigo já tinha feito gato e sapato, assim, né, porque o inimigo ele faz isso com a gente. Faz. Né, a gente acha que é o fim do poço, mas sempre tem um buraco a mais, né? O problema é esse. Infelizmente. Não, eu já, tipo assim, eu não me valorizava. Sim. Assim, pensa que o que é você olhar no espelho e falar assim, eu não gosto do que eu tô vendo. Uhum. Qualquer outra pessoa na rua é muito melhor. Tipo assim, por quê? Porque eu tinha, não tinha reciprocidade de carinho, eu não tinha cuidado. Baixa estima. Baixa estima. Por várias traições, sempre pensando, olha, eu não sou suficiente, eu não sou, sabe? Sim. O inimigo, assim, alguém se inspirar em mim, impossível. Sim. Nossa, impossível. Era uma pessoa que, assim, tanto, igual uma das coisas também que eu falo que a gente pensa que não vai conseguir sair, né? Que é o que eu mencionei. Sim. Gostava muito de roupa curta, porque na minha mente, peraí, roupa curta é o que vai me deixar bonita, o que vai me deixar atrativa, né? Talvez até mesmo por causa das traições. Porque eu pensava assim, não, mas se fulano
ficou com tal pessoa dessa forma, então eu tenho que Vestir da mesma me forma. parecer. Pagode, essas coisas. Hoje eu tenho um ranço enorme. Hoje, nossa, eu não gosto nem, assim, dessa limpeza que o Senhor fez em mim, sabe? Sim. Quando eu comecei a ir pra igreja, no início, até mesmo, né, namorando com o meu marido hoje, eu lembro que eu ainda tinha esse problema com roupa, com short curto, essas coisas. E a primeira coisa que eu falei com o meu marido foi assim, ninguém vai... Porque quando eu entrei nesse relacionamento, eu já entrei pensando assim, vai ser tudo diferente do outro. Eu já criei um bloqueio, tipo assim, né? Deixa eu me antecipar, né? Aham. Mas eu não entendia que era uma pessoa de Deus agora. Não era qualquer um. Uhum. Então, aí eu lembro que... Não era com as coisas que você estava acostumada, né? Não, gente, a coisa que me chocou, juro pra você. Ele vai ver isso, ele vai morrer de rir. Quando eu conheci ele me deu a senha do telefone. Eu fiquei assim, como assim? Tipo assim, sim. A senha do telefone você tá me dando? Porque no outro relacionamento era assim, me dava a senha e passava no outro dia trocava. Aham. Porque se eu mexesse, eu ia achar coisa. Alguma coisa. Aí eu vi alguém que me dá a senha, porque deixa o telefone, segura pra mim pra jogar a bola. Eu falei, gente, agora... não, pera. É uma coisa errada, né? Mas por quê? Porque eu tava acostumada com isso. Pra mim era normal. Sim. Era mentiras. Era jogo sujo mesmo, sabe? Assim, de pastora, de acontecer assim, de a mulher me mandar uma foto, só pra vocês entenderem, né? O nível da humilhação que foi pra mim. A pessoa mandar a foto pra mim da mulher com essa pessoa dentro da nossa casa. Dentro do nosso quarto. Uhum. Quando eu vi aquilo, assim, eu lembro que eu fiquei uma semana rouca. Eu falei assim com minha irmã, você pode me internar se eu voltar. Você me interna e eu começava a gritar. Era o inimigo que queria fazer, deixar eu doida mesmo. Não, eu lembro que eu fiquei rouca por uma semana, porque eu fiquei desacreditada. Tipo assim, como que o ser humano chega a esse nível? Tipo assim, de falsidade, de humilhação, sabe? Porque que não termina, né? Chuta o balde. Aí aquilo ali tudo foi abrindo os meus olhos. Mas assim, eu não tinha força, igual você falou. Que eu acredito que muitas mulheres acontecem. Isso. Sabe que faz mal, não é uma coisa tóxico. que Deus é tóxico, sabe que não é o que Deus preparou, mas assim, tem esse aprisionamento. Então precisa ser, igual você falou, entrar nessa área espiritual, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a buscar, e aí quando eu tava nessa igreja Betel, esse pastor, ele foi e falou assim, Deus falando comigo assim, olha, não se preocupa, eu vou te trazer pros meus caminhos. Eu lembro que nesse dia, eu não ri fisicamente, mas por dentro eu ri, porque eu falei assim, pensando comigo, né? Eu vou estar pra Jesus e tem que curtir muito ainda. Nossa! Diante de Deus tá me dando a oportunidade de contar esse testemunho, porque assim, eu lembro até de Sara, né? Quando Deus falou que ia dar filhos e ela riu, né? Mas eu ri porque eu pensei assim, não, eu tenho que aproveitar muito ainda. Só que na hora eu não ri, porque, né, o pastor tava lá. Mas mal eu sabia que era isso que o Senhor ia fazer. O Senhor realmente ia me trazer. E aí começou esse período de libertação. E aí eu comecei a mudar muito, assim, por dentro, sabe? Tanto que a pessoa queria ir pagode e falava, não quero ir, não. Aí foi começando a limpeza, né? O Senhor, igual, né? O Senhor foi fazendo essa limpeza. Perder aqueles desejos, né? Acabou. Não, vão sair, não. Pode ir. Aí eu comecei. E, tipo assim, Deus, ele foi tão bondoso comigo. Juro pra vocês. Eu cheguei ao ponto de alugar, de pagar o vestido de noivo pra casar. Eu realmente, eu tenho até foto, depois eu te mostro, depois se quiser pôr no finalzinho do vídeo. Eu não lembro quanto que foi o valor, mas eu fui em Belo Horizonte, experimentei. Mas assim, pensa na noiva mais triste do universo, experimentando um vestido. Tanto que minha amiga, ela até prova isso. O primeiro que eu coloquei foi, pode ser isso mesmo. Nossa. Mas eu tava sentindo uma agonia, uma coisa, tipo assim, parece que Jesus... Que não era, né? Não era, Jesus. Gente, como é que pode uma noiva vai experimentar um vestido e tá triste? E aí o primeiro que eu coloquei, assim, Aí eu falei assim, vai ser esse mesmo e tal. Só que o Senhor foi tão bom pra mim que eu já tava me sentindo esse incômodo, né? Algo dentro de mim tava mudando. E eu lembro que um belo dia eu virei e falei assim, não vou casar mais. E Deus foi tão bom que eu não tinha entregue ainda os convites. Que imagina a falácia, né? Nossa, gente, como assim, né? Hoje em dia, né? Mas assim, aí a pessoa ficou revoltada. Não, que não sei o quê. E olha pra você ver, né? Pensou mais no dinheiro. Não porque eu já gastei o dinheiro, porque ele que tinha pago. Tipo assim, e eu pensando, cara, desmarquei o casamento. Eu preocupado mais com... E ele ficou irado. E aí foi quando eu falei assim, não... Rompeu de vez. Só que aí assim, eu lembro também como se fosse agora. Eu fiz uma oração pra Deus.
Porque eu sabia que se não fosse Deus, eu ia voltar de novo. E ia ser esse ciclo, essa coisa. Porque a mulher, quando ela tá cega ali, ela acha, não, vai mudar. Jeito, vai mudar. E eu orei e falei assim, Senhor, tudo bem, eu já entendi. Não é da sua vontade. Adianta eu orar, muda. Porque tem hora que não vai mudar. Tem hora que, né, que o Senhor tá falando, olha, não é isso que eu tracei pra você. E aí a minha oração começou a mudar. Minha oração foi assim, porque nessa oração que esse pastor da Betel fez, o Senhor falou assim, você sempre fala que a sua vida me pertence, mas você nunca faz o que eu quero que você faça. Aí aquilo foi igual um tapa na cara, né? Porque eu sempre orava, Senhor, minha vida é tua, faça dela o que tu quiser. Mas eu nunca dava o controle pra Deus. Eu sempre fazia o que o meu coração, porque o coração é enganoso. Muito. O que o meu coração queria. E aí eu fiz uma oração sincera, Senhor, eu tô entregando realmente minha vida em tuas mãos. Eu já entendi o que o Senhor quer. Mas aí eu falei, mas Senhor, me dá força. Porque se o Senhor, de mim mesma, eu não vou conseguir. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer, sabe? Mas me dá força. E aí eu voltei pra casa da minha mãe. E pasmem vocês, eu não sofri nada. Nada. Tipo assim, parece que os olhos espirituais se abriram. Aí eu parei e falei assim, gente, mas peraí, eu não tenho problema nenhum. Não, eu falei assim, eu tava caçando um problema pra mim, por quê? Não tinha filho, não tinha nada. Não era casada. Não era casada, nada. Sempre trabalhei, sempre corri atrás. Quando tirou essa parte da minha vida, parece que, tipo assim, o céu se abriu, as flores surgiram, e aí eu comecei a orar. Aí eu mudei minha oração. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais eu mesma escolher. Aí o Senhor vai me ajudar. Amém. Aí eu comecei a dar nome e tudo. Falei, Senhor, eu não quero um namorado, eu quero um marido. Não, chega, já perdi o quê? Ao longo de tudo isso foi 8, 9 anos. Nossa, perdeu muito tempo, né? Muito tempo. Não, minha juventude praticamente toda, sabe? Assim, sem querer falar a idade que eu tenho. Mas assim, foram anos, assim, pela desobediência, entendeu? Então, tipo assim, eu falei assim, não, Senhor, chega, não quero mais. Aí que eu comecei a caminhar na igreja, sim, mesmo a ter vida com Deus de verdade, sabe? De orar, de jejuar, de ir no monte, de participar de célula. E que Deus realmente me libertou. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero um marido, dica pra vocês aí, hein, gente, meninas. Eu quero um marido que ame a ti antes de amar a mim. Porque eu sei que se ele amar o Senhor, primeiro, ele vai saber me amar, como deve ser. E aí eu comecei a falar, olha, eu quero um marido que de forma alguma não tenha filho, porque assim, no meu caso, pra mim não daria certo, sabe? Não quero. Sim. E tipo assim, parece ter uma audácia de tanta coisa que eu pedi, mas assim, gente, porque eu... Você tá falando com o pai, com o pai. A minha palavra vai dizer, olha, com o pai que vai dar pro filho uma pedra, né? Uma coisa ruim. Se o homem que é mau sabe dar o que é bom ao seu filho, imagina Deus, né? O nosso Pai do céu. Aí eu comecei a falar, olha, um homem que não bebe, que não fuma, que não tenha nenhum tipo de vício, sabe? Que, por incrível que pareça, o meu marido hoje, uma vez eu fui na igreja Assembleia, fui visitar, e aí eu vi ele lá, e tava fazendo teatro. E aí, assim, jovem, isso assim, foi bem antes de eu terminar meu outro relacionamento. E eu vi ele tocando, fazendo teatro. E na hora foi muito engraçado, porque eu olhei pra ele e falei assim, nossa, era uma pessoa assim que eu queria ao meu lado. E ele é meu marido hoje. Sim. Essa pessoa que eu olhei um dia na Assembleia de Deus, fazendo a obra, que eu pensava assim, eu queria tanto alguém que pudesse fazer a obra junto comigo. Sim. Sabe? E é esse marido meu. Glória a Deus. O mesmo, né? Amém. Então, assim, aí eu fui e encerrei minha oração e falei, não, agora é o Senhor que vai escolher pra mim. Amém. Né? Uma pessoa. E aí foi que o Senhor colocou o Igor na minha vida. Que, Amém. tipo assim, não é porque, né, ele vai estar vendo isso agora, mas... É um servo fiel, Glória sabe? a Deus. É um servo, assim, que não é que... Porque hoje em dia, infelizmente, né, pastora, tem pessoas que vão viver de aparência, né? Tipo assim, eu sou servo, aí posso, tô pregando, tô tocando. Isso. Mas ele, assim... Mas o fruto é podre, né? Não tem fruto, né? Não dá fruto. Você vai... Nem dá, né? Não, porque hoje eu falo que você, não, hoje é uns pastores que estão sendo levantados, assim, muito imaturos. Verdade. Às vezes nem é esse o chamado. É verdade. Você vai, né, pastores assim que não tem nenhuma ovelha, né? Eu vi isso uma vez, é verdade. Pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, né? Igual você falou, né? Você cuida, né? Você recebe pessoas. É isso que um pastor faz. Não pode ser só, assim,
Só um título. Um título, entendeu? É que hoje em dia pastor fulano, mas tá, cadê as ovelhas? Cadê o rebanho? Cadê a oração? Cadê tocando na casa? Pastor, vem orar, entendeu? É isso, não é fácil não, gente. Não. Eu falo que quem tem realmente chamado não quer esse chamado. Que sabe que é árduo. O Senhor vai tomar conta disso. Tudo que o Senhor nos entrega, ele vai nos cobrar um dia, naquele grande dia, sabe? Verdade. Então, assim, meu marido, ele tem um coração ansioso por Jesus. Glória a Deus. Mesmo, sabe? Amém. Ele, há uns anos atrás, ele até teve um acidente, foi um acidente muito grave, né? Deu coágulo de sangue no cérebro, sabe? E eu até pensei que ia perder ele. E assim, eu gosto de contar esse testemunho porque quando ele acidentou, foi naquela rua ali, aquela estrada ali do Galo, ele foi de moto, ele caiu e ele caiu na vala do outro lado. Meu Deus. Ou seja, se quem tivesse vindo atrás não tivesse visto o acidente, ele ia ficar lá, tipo assim, até... Porque como que alguém ia ver a pessoa lá embaixo, entendeu? Porque não tinha rastro, nada, né? Então assim, ele ia... E aí, a minha sogra, a mãe dele, chegou lá antes de mim, né? Fiquei sabendo um pouco depois. Aí ela falou que ele tava todo ensanguentado, assim, o olho todo ensanguentado, provavelmente batido na cabeça, né? O capacete chegou a rachar no meio. Meu Deus. E disse que ele clamava ao Senhor, Senhor, os meus olhos querem te ver. Ele não lembrava de ninguém. Você tem noção do que é isso? É como se a alma estivesse ansiando. Oh, gente, nossa, eu me emociono de falar isso. E ele clamava, sabe? Jesus, eu quero te ver, ó amado de minha alma. Parece que sabe que quando vinha parece só os versículos, a palavra. Não, e eu pensei assim, gente, será que esse meu não pode chegar? E minhas amigas até brincavam, não é possível que agora que a Lorena achou um varão abençoado. Vai embora. E quando ele chegou no hospital, no João 23, na ambulância, ele gritava, ó amado de minha alma, meus olhos querem te ver. Os médicos virou pra minha sogra e falou assim, aqui, ele tá drogado? Aí minha sogra falou assim, não, ele tá embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é servo do Senhor, sabe? Então assim, é lindo, nossa, né? Nossa, eu falo tremendo. Que o testemunho dele também é grande, tá? Também, Escreve lá, Lorena. Não, pode deixar. Mas assim, e eu vejo assim que Deus não levou ele porque Deus ainda tem um grande propósito, sabe? E assim, pra dar assim, né, uma grande resumida, eu conheci ele, ele, tipo assim, ele tava na igreja também, mas tava também assim, até então tava firme, né? Mas assim, a gente começou a namorar e eu ainda tava naquele processo de libertação. Porque eu falo que a libertação, gente, tipo assim, igual você falou, quando vem alguém até você e você ora, e o demônio sai. Você concorda comigo? Foi até assim que eu fiz uma vez com uma pessoa que eu fui na casa dela orar e o demônio saiu e eu fui bem sincera pra ela. Eu falei assim, olha... Você não posicionar. Olha, eu vim cá, né? Oramos, né? Você aceitou o Senhor Jesus, mas deixa eu te falar o que a palavra fala. Se você não ocupar esse lugar aí com o Espírito Santo, com Jesus, o demônio volta e traz mais 7. E o estado da pessoa... chega a ser pior do que no início. Exatamente. Então, assim, tem que ter uma mudança, sabe? Né? Porque a pessoa vem, né, até a nós, ou seja, quem for, porque tem aquela autoridade de Deus ali para expulsar. Mas a autoridade de não deixar o demônio entrar é dela. Eu não tenho. A brecha, né? Eu não tenho essa autoridade, é só ela que tem. Não, eu fui bem sincera. Fechar a porta e se posicionar com Jesus. Né? Não vou fazer mais isso não. Tem que preencher com Jesus. A casa não pode ficar vazia ali de qualquer maneira. Ele entra mesmo. Tem que ser ocupada pelo Senhor, pelo guarda de Israel. Né? Para que qualquer pessoa não venha ali invadir. Sim. Né? Então, assim, sempre que eu faço isso, eu vou, né? Faço a minha parte. Né? Mas eu deixo bem claro, olha. Certíssimo. Se você não mudar a sua postura, vai ser pior. O jeito que você vai ficar vai ser muito pior. É verdade. E assim, aí foi um processo. Quando a gente começou a namorar, eu e o Igor, a gente começou num namoro não modo cristão. E a gente pensou, olha, ele quer fazer a obra, eu quero fazer a obra. Então, vamos fechar essa brecha aí, vamos casar. Aí a gente ficou, acho que a gente não chegou a namorar nem 1 ano e meio, não. E a gente já começou a correr atrás. E assim, pastora, parece assim que foi fácil, mas assim, o inimigo não queria de forma nenhuma que nosso casamento saísse. Claro. De forma nenhuma, tanto que a gente marcou o casamento pra janeiro. E aí a gente alugou a casa, sabe? Deus proveu a casa, uma casa até assim já mobiliada. E foi tudo assim, de Deus mesmo, pra gente casar. Aí, na semana do nosso casamento, que foi o pico de Covid, a gente pegou Covid.
Meu Deus. E aí tivemos que. Aí a gente teve que adiar e viver, né? Junto ali, sem casar. A gente jogou pra massa. Mas pensa assim que hoje eu vejo, com os olhos espirituais, eu vejo isso. Que nesse período de janeiro a março que a gente teve pra casar, o inimigo fez de tudo pra gente separar. Tudo. Assim, acho que é, né? Porque o Covid não foi fácil pra ninguém, né? Ficar preso dentro de casa, sem poder ter ali abraço. Foi em 2020. O Covid foi dezembro de 2019, tem 5 né? anos que eu tô casada. Mas então é isso mesmo, 2020. 2020. Então. Foi isso mesmo. Aí, meu filho, eu lembro que teve um dia até que eu cheguei a falar com ele assim, olha, vamos pensar, né, direito se é isso que a gente quer mesmo e tal. Mas assim, eu não tava percebendo que realmente o inimigo não queria, porque ele sabia já que ia dar os dois juntos, né? É verdade. Potência contra o inferno. Isso. Mas assim, graças a Deus, assim, a gente foi provado pra ser aprovado, né? Glória a Deus. E aí o casamento saiu, foi no pico mesmo, tanto que foi só no civil, porque não tava podendo ter aglomeração, nada. Tanto que até de máscara, né? E aí depois, aí eu lembro que no dia do casamento, Deus me deu uma direção. Tipo assim, aí eu fiz uma oração. Aí eu falei, Senhor, até aqui, nesse exato dia, eu olhei até o horário, até aqui houve uma maldição hereditária. Mas a partir de hoje, essa maldição hereditária se encerra aqui. Amém. Nem os meus filhos, até coloquei o nome dos meus irmãos, nem os meus irmãos vão mais sofrer na vida sentimental. Nem de vida sentimental e nem questão de bebida. Porque os meus tios, meu avô, todos morreram por causa da bebida. Desse espírito, né? Que a gente entende que cada espírito age numa área, né? É verdade. Da bebida, da prostituição, né? Da depressão. Existe sim, né? Um mal ali. Sim, claro. E aí eu orei. E assim, foi tão sério esse negócio que, tipo assim, essa oração minha, que olha que engraçado, a minha irmã, ela também tava indo por esse mesmo caminho na vida sentimental. De alguém que, sabe, fazia sofrer, não queria nada com nada. E depois que eu casei, passou um pouquinho. Minha irmã conheceu também um servo do Senhor e casou. Hoje tá lá com filho, tá feliz, sabe? Você vê que ele é um homem de Deus. Então, assim, realmente se encerrou ali. Então, assim, é até um conselho, né, para as pessoas que estão nos vendo agora, faça esse mapeamento espiritual, sabe? Porque existe sim essa maldição hereditária. E às vezes você precisa mesmo de uma libertação nessa área, sabe? E graças a Deus, aí se realmente se encerrou em mim. E aí eu casei, né? Antigamente eu congregava em Raposo, meu marido na Assembleia, o Senhor me deu um direcionamento de estar congregando com ele, né, na Assembleia. E hoje, assim, pra honra e pra glória do Senhor, a gente faz a obra junto, sabe? Ele ministra, eu ministro. Amém. Ele tem aí um ministério de louvor. Depois eu até te passar contato o dia que você quiser que eles ministrem louvor lá nessa igreja. São bênçãos demais também. Qual que é o... Chama DNA de Cristo. Tá. A minha irmã também tá até com eles também. É o mesmo que a Carla... Ministra junto, não, né? Não. Esse é outro. Não, a Carla do Kadosh, né? O Kadosh. Tá. Esse é o DNA de Cristo. DNA de Cristo. E assim, ele também, Deus deu ele um entendimento muito grande da palavra, sabe? Que assim, bênção. Nossa, e os ensinamentos dele, assim, na escola dominical, você vê, sabe? Porque eu falo que até o entendimento da Bíblia, quem dá a revelação é o Espírito Santo, né? Não tem jeito. Tem gente que nasceu pra aquilo. É verdade. E assim, hoje a gente já liderei jovens, ele também. Então, assim, a gente tá nessa peleja aí, e assim, trabalhando junto. Glória a Deus. Então, assim, o que foi uma oração um dia, hoje, né? Propósito do Senhor ali, realmente... feito por ele, sabe? Que se não fosse por ele, nem viva, nem viva estaria. Eu falo que... E lembrando, né, Lorena, como você falou, né? Você fez essa oração, se posicionou e permaneceu firme. Porque, na verdade, porque muitas pessoas, né, inclusive até pastores mesmo, às vezes nem acreditam nessa questão de maldição hereditária, porque aquele texto fala que o Senhor levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos curados. E é verdade. Isso é uma realidade, né, no mundo espiritual. Mas se a gente não tomar posse, como toda a Bíblia, sabe? Se a gente não posicionar, né, senão a gente não ficaria doente, né? Ou você não tem uma dor de cabeça, você não tem uma dor de barriga, você não tem uma dor na perna. Não é? Só que nós precisamos nos apropriar das bênçãos que o Senhor carregou, levou ali na cruz por nós, né? Ele se fez maldito para que hoje a gente tivesse a bênção. Mas eu quero. Eu quero renunciar, eu quero receber aquilo e falar, olha, a partir de hoje eu quero caminhar.
né? Eu Sim. quero caminhar, eu quero permanecer, né? A gente até fala no cura, né? No seminário que a gente tem, nos submersos, que nessa parte a gente fala sobre maldição hereditária, é o seguinte, que o Senhor realmente ele conquistou tudo isso, mas é como se ele falasse assim, ó, Lorena, você tem por exemplo, você ganhou um carro, só que você tem que comparecer em tal lugar com o seu documento, você tá entendendo? E você vai ali, você tem que assinar e você tem que retirar. O carro é seu, ele não vai poder ser passado para mais ninguém, porque a salvação é individual e intransferível. A minha é minha, a sua é sua. Cada um cuida da sua. Jesus já deu. Sim. Só que você não vai lá de jeito nenhum, Lorena. O carro tá lá. A bênção tá lá, mas você não quer ir. Então, é isso que acontece. Muita gente sofrendo, padecendo, mesmo sendo crente, né? Mesmo sendo cristão. Ai, Deus, eu tô fazendo. Mas é porque não se apropria e se posiciona de falar, Deus, olha, eu identifiquei o problema. Eu não aceito, como você falou. Sim. Olha, Deus, eu identifiquei o mapeamento, né? Eu me identifiquei, olha, identifiquei. A minha mãe passou, minha avó passou, minha irmã começou a passar, meus irmãos têm isso da bebida. Eu não aceito. Sim. E na minha vida tá sendo quebrada aqui hoje, né? Mas tem que ter um posicionamento, né? Sim, porque isso você tá tomando posse dessa vitória e vivendo todos os dias essas bênçãos que o Jesus conquistou por você. Mas você tem que prosseguir. Nós precisamos prosseguir, né? Para que essa vitória seja constante na nossa vida. Então, muitas pessoas não entendem isso, né? Jesus, ele realmente é tremendo, ele é poderoso para libertar, para fazer, mas nós precisamos preencher todos os dias e falar, Deus, continua regendo. Continua direcionando. Eu me posiciono. É igual o apóstolo Paulo fala, né? Estou caminhando para a perfeição, né? Ainda não alcancei. Estou, né, caminhando para isso. Isso mesmo. Não que eu tenha alcançado, né? Como diz ele, mas... E pastor, assim, igual você falou, que é também muito importante, questão de procurar uma ajuda profissional. Sim. Não é errado. É verdade. Mas, por exemplo, quando eu fui na célula, lá eles tinham um encontro com Deus, né? De 3 dias. Não sei se você já participou de algum. Já. Tipo Já assim, participei. aquilo ali também, nossa, foi um ajuda divisor. muito. Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Porque, e foi tão real, por isso que eu falo, gente. É o que a gente faz, né? Só que não é. A gente nem imagina o mundo espiritual. O que tá Como acontecendo? funciona? A gente tá aqui agora. Mas assim, só Deus sabe o que o inimigo tá planejando, vendo, não gostando, né? Aliás, pra gente estar aqui, né, Lorena? A luta e a guerra que já foi enfrentada. Às vezes a gente não consegue compreender, né? Só depois isso também, aí. né? Isso. Mas assim, e nesse encontro com Deus, são 3 áreas. Que é a área... Só um minutinho. Tá bom. É a área do batismo com o Espírito Santo. Ai, gente, pera. Pode tomar, fica tranquilo. Ó, misericórdia, tá vendo? Aí nesse encontro com Deus, assim, o primeiro dia você coloca todos os seus pecados, essa coisa, né? De pedir perdão pra Deus por tudo. Peniel. E isso, no segundo dia é o de libertação. Aí era assim, no mesmo horário, à tarde. Nossa, meu Deus, peraí. Chegada foi. Legal. À tarde, quando tava tendo a área de libertação, que o pessoal ora, no mesmo horário, alguém na minha casa tava manifestando. E aí, assim, é incrível porque quando eles estavam orando pra mim, o diabo tava gritando assim, lá dentro da minha casa, assim, a Lorena é minha. Não, a Lorena é minha. Porque o que a gente pensa quando a gente sai da igreja? Não, eu não tô na igreja, mas eu ainda tô com Cristo. Mas não tá. Verdade. Se você tá no mundo, meu filho, você já é dele. Se você tá no muro, né? Tem até a historinha que eles contam, né? Que o diabo, ele fica assim, o Jesus, ele fica assim, vem pra esse lado, vem pra esse lado. E a pessoa tá assim, uai, mas do outro lado do inimigo, ele não tá chamando, né? Porque você já tá lá. Já fez a escolha. E aí, nesse mesmo horário que tava tendo a libertação lá, o diabo tá... Porque ele sabia que o tempo dele na minha vida de fazer a arruaça, de fazer o que quer, tinha acabado. Tipo assim, né? Igual você falou, é o posicionamento. Tipo assim, peraí, eu quero isso, eu tô disposta. Porque eu precisei de
abandonar a vida que eu levava. É. E eu pensei que ia ser muito difícil, viu? Quando eu conheci meu marido, igual eu falei com você, eu falava assim, ó, ninguém vai mandar nem roupa, pastor nenhum vai fazer eu mudar meu estilo de roupa, não. Ah, meu filho, com certeza pastor não, mas o Jesus. próprio Espírito Santo. Porque quando eu olhei assim pro espelho, e eu tava com short, né, curto, tipo assim, eu não tava me sentindo bem. Tipo assim, não tá legal. Mas que isso, gente? Não tá legal. Tipo assim, eu até. E tipo assim, eu ia pela minha força. Não, eu vou. Mas chegava assim nos lugares. Sabe quando você. Fica sem graça, tampando, abaixando. Não, e o mais engraçado, você vai mudando aos poucos o jeito de vestir. Só que aí, mesmo depois que eu tava na igreja, tipo assim, tinha certas roupas que eram comportadas, mas que ainda estavam incomodadas. Eu falei, gente, não é possível. É possível. Eu falava, cara, assim, gente, o Espírito Santo é estilista da mulher cristã, não tem jeito, sabe? Porque assim, quando eu comecei a estar mesmo em Deus, quanto menos atenção eu chamasse, era melhor. Eu não queria que as pessoas olhassem pra mim pelo que eu tô vestindo, sabe? Tipo assim, e principalmente quem ministra, né, pastor? Você sabe que tem que ter modéstia. Tem que ter. E assim, e a parte assim que Deus me honrou muito é que as mesmas pessoas que olharam pra mim com cara de pena, tipo assim, nossa, coitada, né? Não, aquela ali, tadinha, porque... Tá perdida. Tá, porque... E tava, né? Tava, não, tá. Não era mentira. Não, as pessoas tinham raiva de mim, porque eu passava por tudo aquilo e eu não saía, só que as pessoas não entendiam. Tipo assim, tava aprisionada. Gente, se tem alguém nessa situação, tipo assim, conversa, sabe? Porque muitas das vezes é realmente uma prisão, né? É uma marionete. A pessoa marionete na mão de Satanás. Não, era assim, era um dia feliz e 4 ruim. Era uma inconstância, sabe? Sim. E quando o Senhor, ele me libertou, aí que é a parte que eu queria falar, da parte da paternidade. Por quê? O vazio que eu sentia não era o homem que ia preencher. Não era ninguém era capaz de... E outra coisa, você tá num relacionamento criando expectativas, tipo assim, ó, o fulano tem que me fazer feliz. O fulano, tipo assim, gente, não. Por que meu marido deu certo? Porque eu curei primeiro o que havia de errado em mim. O Senhor preencheu o primeiro vazio. Eu não olho pro meu marido, tipo assim, não, ele tem que preencher esse vazio do meu pai. Não. Mas o Senhor, só o Senhor ele conseguiu fazer isso. Tipo assim, sabe? De preencher esse vazio que eu carregava, perdurava comigo. Ai, não tenho pai, não tenho, sabe? Fui abandonada, fui deixada. Porque é esse sentimento. Quem não tem pai vai me entender, sabe? Sim. Você fica tipo assim, não, mas por quê? Você não tem essa figura masculina do seu lado? Então, assim, aí o Senhor foi lá e aí procurei isso nos relacionamentos frustrados, né? Não, e você pode perceber. Todo mundo que tá me ouvindo agora, que não tem pai, vai testificar isso. É verdade. A gente tenta se encontrar no relacionamento. Só que meu marido não pode ser meu pai. E o problema também, porque você projeta na sua cabeça o que a outra pessoa deveria ser. Só que às vezes você não consegue nem expressar, nem falar com ela. Tipo assim, sabe? Você só projeta, não vai dar certinho, não, eu vou mudar, ela vai mudar. Só projetar daqui. Você cria uma imagem. Uma ideia, entendeu? Uma ilusão. E você coloca a pessoa num lugar também que nem ela dá conta. Porque o vazio é tão grande, não é isso? Não, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, vai ser aquilo. Mas porque você tá projetando. E o que a pessoa quer ser? Né? Qual que é o vazio da pessoa também? Então, assim, né? As nossas expectativas, elas só podem ser respondidas pelo Senhor, né? Com certeza. Pra gente ser feliz e ter sucesso, é no Senhor. E, tipo assim, eu penso assim, eu sei o que eu posso fazer. Exatamente. Né? O que tá sobre o meu poder. Agora, o que a outra pessoa vai fazer, isso depende dela. Isso. E assim, esse relacionamento, assim, com meu marido hoje, eu falo que foi tão de Deus, que é o que me comprova isso. Porque no antigo relacionamento, eu lembro que um dia, e a própria pessoa falou isso, a pessoa virou e falou assim, olha, eu não sou seu pai. E sabe que aquilo bateu como um choque, assim, de realidade? Tipo assim, na hora, assim, me deu muita vontade de chorar. Porque, assim, eu pensei assim, realmente, tipo assim. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu também não pensava, peraí. Não é meu pai, mas deveria fazer um papel muito maior que meu pai. Você concorda comigo? Com certeza. Tipo assim, e eu poderia ter dado até aquela resposta, mas na hora assim eu entrei em choque. Aí nesse relacionamento, que eu até brinquei com ele, né, quando ele me falou, que foi no Dia dos Pais,
né, que eu até falei assim, nossa, que bom que eu soube escolher um pai pra minha filha. Sim. E, né, eu sei que minha filha não vai passar isso. E aí eu lembro que no dia, assim, a gente fica meio emocionada, né, assim, dia dos pais, assim, e tal. Aí eu lembro que meu marido virou e falou assim, não preocupa não, eu sou seu pai. E aquilo assim, tipo assim, me veio na hora. Da diferença. Cara, quando é de Deus, é leve. Traz paz, assim, quando é de Deus, gente, é diferente, não tem como. Sabe, na hora que ele falou aquilo ali, tipo assim, aquilo, aí na hora eu chorei, não aguentei. Aí eu ainda falei com ele, não, porque um dia uma pessoa falou que não era meu pai, mas assim, a forma, ele quis dizer, tipo assim, eu sou muito mais, tipo assim, o que você precisar, eu vou estar te aqui. Ajudar, eu tô aqui. Isso, né? e assim, aí a comparação foi inevitável, né? Exatamente. Mas assim, eu falo que o que, seja em qual área que você tiver dúvida, assim, seja profissional, o que for, que você orar ao Senhor, se for de Deus, vai trazer paz. Exatamente. Vai ser leve, não vai ter complicação, você não vai ter que mentir, você não vai ter que ocultar nada, você vai ali clareza, na luz. Né? É clareza. Tem provas, tem batalhas, mas é diferente. A gente sabe que tem um objetivo, Vitória. Um objetivo, que o nome do Senhor seja glorificado. E sabe, pastora, sabe quando eu entendo que tudo o que aconteceu na minha vida também, assim, foi pra glorificar o nome do Senhor? Porque sempre que alguém vai falar de mim, eles nunca colocam o meu nome na frente. É sempre assim, nossa, olha o que Deus fez na vida da Lorena. O nome de Deus sempre é eu. O nome. E assim, engraçado, né? Antigamente, quando eu tava no mundo, tipo assim, eu falo mesmo, eu não sabia me vestir. Nossa, era péssima as roupas, roupa curta, roupa. Ai, que hoje eu tenho até vergonha. Tenho vergonha, assim, que eu fico assim, gente, como é que pode? Como é que eu vestia isso? E em tudo, assim, eu nunca pensei que alguém na vida ia se inspirar em mim algum dia. Que eu pensava assim, eu sou uma boa coitada, assim, né? Me via, não me amava, não me valorizava. E eu falo que hoje, assim, quando às vezes eu posto alguma pregação no Instagram, igual já aconteceu de pessoas que eu nem conheço mandar assim, Lorena, quando eu vejo, porque são pessoas que me viram de perto, então tem propriedade pra falar sobre, sabe? Entendi. Quando eu olho você antes e olho você hoje, eu venho no meu pensamento, cara, é Deus. Como que Deus mudou ela? E assim, tem pessoas que, e é engraçado porque aí a pessoa vem e já começa a contar, não, porque eu tô passando por isso, relacionamento, a depressão, e aí eu vejo que são áreas que o Senhor me curou, que agora o Senhor tá querendo me usar pra ajudar essas pessoas também. Então, assim, gente, às vezes as dores assim, que a gente passa tem um propósito mais na frente, sabe? E assim, a gente tem que acreditar, a gente não pode, eu não sei qual área que quem tá em casa agora ou assistindo, né, não sei em qual horário, aonde vai ver esse podcast, mas assim, não importa qual seja a área, assim, que esteja passando prova nesse momento, seja de drogas, de vício, de qualquer coisa que seja, assim, nada é impossível para Deus. Nada. Nós estamos falando de um Deus que fazia no passado e continua fazendo hoje. E assim, tem pessoas que vão dizer, mas eu não vejo mais o mar se abrindo, pessoas, né, se levantando da cadeira de rodas. Mas assim, Deus tem feito infinitamente mais. O mar não precisa se abrir hoje, mas se precisa abrir. E outra coisa, são outros testemunhos. A beleza do cristão é ver Deus em pequenas coisas também, sabe? Eu falo que, pastora, só da gente acordar, da gente respirar e viver, já é um dom de Deus. É mais um dia que você tem pra falar dele. Eu tava falando com a minha mãe sobre isso hoje, que a gente tem que comer. Essa geração, né, infelizmente, a gente vê muita ingratidão. Sabe, uma geração que não tem plantado assim, coisas boas, e infelizmente, então, as consequências virão. E não valoriza aquilo que tem. Né? Então, assim, o apóstolo Paulo já escreveu há muito tempo, né? Amantes de si mesmo, presunçosos. E eu falo assim, ingratos, né? O amor tá se esfriando, né? Isso, e eu falei, eu não queria viver isso, assim, eu não queria nem ver isso, né? Mas nós somos essa geração, creio. Eu acredito que é a última. Assim, não sei. Eu falo assim, que igual eu tenho minha bebezinha lá, e eu fico olhando pra ela e falo assim, nossa filha, você vai pegar uma fase assim difícil, porque você concorda comigo que hoje tá difícil pregar? Tipo assim, você corre risco de ser preso. Porque você tá falando que tá na Bíblia. E assim, a gente não pode mais. Já até vi, não sei se vocês já viram, falando que parece que nem expulsar demônio mais poderia, porque é também uma religião. Sabe? Então, assim, aí é aquela pergunta, né? Igual a Bíblia fala, e aí conhecerá quem serve e quem não serve, né? Quem serve de verdade. Porque eu vou te perguntar, se alguém te fazer uma pergunta,
até, eu vou falar até uma questão aqui polêmica, muito polêmica, né? É questão do homossexualismo. Falar sobre isso é, né, pisar em ovos hoje, Exatamente. né? Mas assim, você não vai continuar dizendo que o Senhor, ele ama, né, o pecador, mas ele abomina o pecado. Pessoa, mas... Uma pessoa, igual... E nós somos assim o tempo inteiro. Por que há tantas brigas? Até no meio daqueles que querem tirar isso da política. Por quê? Porque um pensa de uma forma, outro pensa do outro. Só que o problema é qual? A gente não tá dizendo o que a gente pensa. Exatamente. A gente tá dizendo o que a palavra fala. O que o próprio Deus... Eles estão no machismo, se defendendo, né, de todas as formas. Mas nós estamos indo na palavra, no que o Senhor tá... No que nós acreditamos, a nossa base de fé, nossa base. Né? Eu te pergunto, se alguém te perguntar isso, você vai omitir, tipo assim, pelo medo, ou você vai avançar? Vai falar, E se precisar ser preso, igual os discípulos foram, né? E se precisar sofrer perseguição, ser anulado em rede social? Mas é cancelado, né? Cancelado, mas é isso aí, né, Lorena? Que eu já vejo que já tá acontecendo. Já, muito. Por isso que nas pequenas coisas nós precisamos nos posicionar, né? Nós tivemos, por exemplo, essa polêmica aí agora, por exemplo, da Copa, de ter culto, de não ter culto, um fala que tem, um que não tem que tem. Aí eu só pensando assim, imagina os discípulos lá na cova dos leões, né? Há poucos minutos serem devorados por leões e vendo essa geração de agora. Gente, vai ter culto por causa de uma Copa. Entendeu? Então, assim, eu realmente penso com muita tristeza, como eu falei. Respeito quem teve, quem não teve, quem sabe. Não quero entrar nisso, mas eu acho que é caso a se pensar. Porque se numa pequena coisa já trouxe tanta polêmica, será que nós estamos preparados mesmo para enfrentar o que está para vir? A igreja precisa acordar. E eu acredito, Lorena, que quanto mais rápido a gente acordar, mais rápido Jesus vai voltar. Porque vai ser mais guerreiros se levantando com verdade, trabalhando, soldados preparados. Não é soldados que estão aí, cadê minha espada? Na hora da guerra, não. A espada leva pra igreja. Cadê a espada? Cadê? Né? Então, assim, sabe, de posicionamento mesmo, usando a própria palavra pra mudar, né? Não, pra tentar fazer a própria vontade. Sim, sabe? Então, assim, né? A palavra fala, né? Procurarão para si mestres, doutores que lhe falarão aquilo que os outros agrada, para se justificar. O próprio Timóteo lá em Timóteo fala. Isso. Então nós estamos num tempo, né, muito difícil e que é aquilo que a palavra fala, aquele que tá sujo. Suje-se mais. Aquele que tá limpo. Limpe-se. Exatamente isso. Mas a cada dia também eu me apaixono mais pela palavra, porque a gente não fica enganado. Tudo que você quer tá na palavra. Aí, sabe, você tem aquele gozo dentro da alma, do espírito, porque você sabe que o Senhor tem levantado também um povo que não tem se corrompido, né? Que não tem se conformado com esse século, sabe? Que tem vivido a palavra e que tem sido, e que nós estamos sendo debochados de novo, voltando àquilo que tinha parado, nós estamos sendo criticados novamente por causa de posicionamento. Mas eu vejo também, pastora, que o que acontece? O mundo, ele tá um pouco... Porque antigamente, quando você via um crente passando na rua, como é que era? Tipo assim, né? Nossa, ali lá vai um crente. Me dava até medo, né? Só que por causa dos escândalos, muitas das vezes, né? Dentro das igrejas, né? As pessoas do mundo têm ficado desacreditadas, sabe? Então, assim, a importância do bom testemunho, sabe? Igual eu falei, tem pessoas que estão aí se intitulando pastores, mas quando você vai ver o fruto... Eu falo muito isso com meu marido. Eu falo assim, amor, ninguém me engana. Porque antes da fala, eu sempre vou olhar os frutos. Tem fruto? Tá gerando fruto? Tá, sabe? Porque senão não faz sentido, eu tenho título de missionária só pra mostrar que eu tenho um título, tipo assim, o que eu tô fazendo de missão? Quais almas, né, que eu tô alcançando? Exatamente. Né? Mas é isso aí também, né, Lorena? De dar o título só porque... não acredita em outra coisa, ou não acredita que pode ser pastora, não acredita que pode ser isso. Quer dizer, não é por uma busca do Espírito Santo, né? A unção dele, né? A unção de Deus, né? Por exemplo, eu corri anos, né? Mais ou menos quase 15 anos, quase 15 não, né? Assim, depois que eu formei, assim, eu corri, eu não queria, eu falei, não, Deus, porque eu não acreditava, né? Pelo fato de eu ter vivido na Assembleia de Deus há vários anos e lá não tem
pastora. É uma coisa polêmica, né? Isso. É muito Mas aí, polêmica. o que aconteceu? Aí pronto, né? Eu fui consagrada até mesmo, né? Dentro de um ônibus, eu acho que Deus fez isso, porque pra eu e o Lelo, né, Lelo? Numa missão que a gente tinha ido, justamente pra gente não correr, né? Sim. Mas enfim, mas eu quero dizer o seguinte, que antes disso, antes de vir essa consagração, as pessoas já reconheciam a gente. E hoje, eu não tô nem aí, eu falo, pode tirar. Quer tirar? Mas é que eu penso muito isso, Pode acredita? tirar, Lorena, pode tirar. É. Fala assim, ela não é pastora, beleza. Aí pega meu currículo. Não é assim? Vamos avaliar. Espiritualmente, assim. o que você faz? Entendeu? Eu cuido de almas. O que você faz? Eu atendo pessoas, entendeu? Eu recebo as pessoas dentro da minha casa, eu oro com elas, eu faço propósito de oração, eu faço trabalho de libertação, eu visito o enfermo no hospital, frutos, né? em casa. E aí, ele pode escolher qual título que ele quer dar. Eu não tô nem aí pra título. Só quero servir ao Senhor. Entendeu? Claro que o mundo espiritual é muito organizado e a gente vê a diferença. Sim. Quando você recebe, sim, uma consagração. Eu vi isso, ou antes e depois, mesmo as pessoas falando, você. E eu não querendo, mas há uma responsabilidade, sim. né? Mas eu quero dizer o seguinte, sabe? Que pelo fruto conheceis a árvore, né? Então, pega o meu sapato e calça, né? E sai andando pra ver se dá conta. Eu igual assim, né? Eu tô na Assembleia, converso com meu marido, mas eu acho muito incrível. Eu não importo muito não, sabe? Tanto que essa unção de missionária, eu nem sabia. Tipo assim, a pastora na época foi consagrar obreiros, né? A gente fez o curso e tal. Sim. E até então eu ia ser consagrada obreira. E aí, na hora, ela falou assim, não, o Senhor me deu direcionamento. Amém. Mas é incrível, porque todo mundo, assim, que me vê, também pensa assim, não, é gente que me chama. Ô, pastor. Tem gente que até que brinca, ô, pastora. E a gente fica muito conversando sobre isso, né? Porque realmente na Assembleia não tem e tal. Sim. Mas é aquela coisa, quem tem o chamado de pastoreio, ele quer cuidar de almas. Por isso que eu falo, gente, não é só um título. Acaba que você atrai. Atrai pessoas. Hoje tem vezes que você não quer. Tem viagem que eu já fui, eu e o Léo, falei assim, se você abrir a boca. Parece que uma das meninas que fala comigo de viajar, assim, as meninas da igreja. Não abre a boca, não me chama de pastor. Não é porque não me chama. Daqui a pouco tem um lá perto de mim. Daqui a pouco tem um pedindo oração. Aí te pergunta, você é crente? Aí você fala, você é crente. Que bom, você né? não vai falar, né? Que bom. É mesmo? Não, tô precisando de uma oração aqui e tal. Você é de qual igreja? Aí você fala, do da igreja. Aí você fala, já veio. Aí daqui a pouco pergunta, o que você faz na igreja? Você mesmo tem que declarar. Nem ninguém tem que falar. Mas sabia, pastor, que isso é lindo? Tipo assim, impressionante. Aconteceu isso uma vez comigo e, tipo assim, eu fiquei muito feliz, porque a pessoa falou assim, você é evangélica, né? Tipo, sem eu falar nada. Sim. E eu acho que esse que é o ponto-chave, as pessoas verem, é um brilho, não adianta, é um brilho diferente, é um jeito, assim, diferente, Teve uma não vez tem que explicação. Eu tava com uma criança, assim, deve ter uns 10, criança, né, 10 anos, né, na piscina, assim, aquecida, lá, tal, assim, porque eu fico sozinha. Nem imaginando, né? Aí ela começou a conversar comigo, depois ela, pai, ela é pastora! Ai, meu Deus do céu, dentro da piscina. Aí eu falei, e eu já tinha falado pra menina, pra não falar nada. Ela gritou, aí o pai é mesmo, filho, glória a Deus, né, filho? Que bênção, filho. Pra você ver. Então, mas assim, aqui a gente tá sendo constantemente. Eu não tava correndo nem querendo esconder, mas é que negócio ali, sabe? É uma responsabilidade. Né? Aí andou com Jesus, ó, tem cheiro de Jesus. Mas tem. Mas assim, é o que eu falo, gente. Independente do cargo, se é cristão, cara, isso tem que ser diferente. É verdade. Porque se é uma pessoa que, aquilo ali é do mundo, não, tem alguma coisa errada. Porque nós temos que ser parecido com Cristo. Exatamente. Né? Cristão, pequeno Cristo. Isso. Então a gente tem que exalar ele, né? A pessoa tem que, às vezes, sem você falar nada, assim, nossa, você sabia, porque você tem um jeito diferente, você tem um brilho, uma maneira de conversar. E não tem jeito. O pastoreado, não sei se você também sente isso, mas parece que a gente vê quem tem chamado e quem não tem, né? Sim. Pela forma de tratar outras pessoas, de cuidar. Eu te falei, vem antes da unção. Vem. O fruto vem antes. Vem. Não adianta, né? Por isso que eu falo que muitas pessoas, como você falou, tá ungindo, consagrando, sem discernimento do Senhor, né? E igual eu te falei, se fosse por mim, minha filha, seria, vai completar 11 anos agora, né? Pra glória de Deus, glória que a gente tá que a gente tá aí na caminhada. Mas assim, eu já rejeitei muito, né? Pelo aquilo que eu aprendi e pelo contrário, amo.
assembleia, fui de muitos anos de lá, saí com uma autorização mesmo, sem até mesmo que eu acredito por propósito, porque eu acredito que Deus, ele tem um tempo, né? Um tempo, e ele tem a forma também, né? E hoje, né, eu tenho ali um rebanho que o Senhor confiou nas nossas mãos, né? Para a glória de Deus, né? E a gente tá indo ali, né? Começamos aqui na nossa casa também, pequenininha, né? E eu não queria sair daqui, o Senhor, sai. Então, assim, a gente vê a mão do Senhor agindo, né? E fazendo. Mas voltando aqui, Lorena, pra gente estar terminando esse testemunho. E aí você casou, então, aí você falou que tem 5 anos que você tá casada. Sim, 5 anos. E agora você tem uma bebezinha. Tem uma bebezinha também qual é o nome dela? É Alice. Alice, que Deus tá te abençoando. Eu pedi muito essa menina a Deus, sabe? Mesmo? Muito. Glória a Deus. Quando eu descobri que eu tava grávida, a mulher que faz o ultrassom, né? Ela virou e falou assim, um menino. Aí a gente ficou até uns 4 meses chamando de Antônio. Porque assim, eu pensei assim, se veio um menino, eu vou parar de ter esperança, né? Vou agradecer a Deus e tava até me adaptando já. Só que sabe quando você sente que é uma menina? Tipo assim, nossa, que coisa... Era até ruim, né? Mas aí, quando a gente foi fazer o ultrassom, foi até na época que a avó do meu marido tava ruim no hospital, sabe? Ele tava muito triste e tal. Aí chegou lá, a médica olhando e falou assim, ai meu Deus, aí o que foi? Ai Jesus, que tô achando que esse Antônio virou Antônia. Misericórdia. Não, imagina eu. Nossa, eu comecei a falar assim, obrigado, Senhor, obrigado. E comecei a chorar. Aí ela comigo, ainda bem que você queria uma menina, porque tem gente que faz enxoval, né? É verdade. Mas assim, aí eu falei, Senhor, Ana, pra uma menina, tava eu. E falo que ela é minha alegria, viu? Não, eu falo que eu não consigo lembrar da minha vida assim, antes dela, sabe? 3 meses. 3 meses. E quando eu olho assim pra minha casa, sabe? Porque uma coisa também interessante, que quando você vai pra Deus, parece que tudo flui, né? Sim. Que antigamente, nossa, minha vida financeira era travada. Sabe quando parece que você tudo tá travado? Você não consegue alcançar? Nada rompe. Aí depois, quando você tá ali caminhando por Jesus, é fácil? Não é fácil. Mas assim, o Senhor, ele moveu assim, de uma tal maneira, assim, na minha casa, no meu trabalho, sabe? Assim, coisas assim que eu nunca imaginei. Carteira, carro. Tipo assim, o Senhor... Por isso que eu falo, o Senhor, a prosperidade é isso, é a ausência de necessidade. Sabe? Porque eu também não concordo quando você vai querer levar o evangelho pra uma maneira, tipo assim, tô seguindo a Jesus, ele é obrigado. Não. Não. Ele dá porque ele quer, que é os filhos, né? O pai tem prazer, né? De abençoar seus filhos. E eu falo que o Senhor, assim, eu agradeço muito ao Senhor, porque ele tem nos honrado, sabe? Nos abençoado, não tem, assim, deixado de faltar nada. Amém. E eu agradeço a ele por tudo que ele fez na minha vida, e eu creio que vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, agora, Lorena, pra gente encerrar aqui com o ping-pong aqui. Eu vou te perguntar, você responde aí. Eu queria que você, né, Deus já realizou, né, várias coisas na sua vida, glória a Deus, né, por isso, mas eu sei que o Senhor sempre é uma fonte inesgotável, né? Sim. O Senhor, ele é maravilhoso. Mas assim, qual é um sonho que você tem ainda que você gostaria que o Senhor realizasse? Eu até sei já o que eu vou falar. Então, há uns 2 anos atrás, eu meio que tentei, mas eu acredito que não era da vontade do Senhor. Eu tava com muita vontade de fazer uma missão na África, né? Que era... Pensa que, assim, eu movi céus e terra, mas aí, de última hora, a missionária que tava coordenando, ela simplesmente virou e falou assim, gente, o Senhor, né, tá me direcionando a não ir. Mas vocês podem ir com os Gideões. E aquilo, assim, me frustrou de uma maneira muito grande, sabe? Porque, assim, eu movimentei meio mundo. Não só pra eu ir, mas de alguma maneira poder ajudar quem tá lá, assim, financeiramente, sabe? Levando alguma coisa. E assim, eu falei com meu marido, disse, nossa, um sonho que eu tenho é fazer, eu acho que todo mundo deveria fazer uma missão assim fora. Sabe? Pelo menos uma vez. E eu tenho muito esse desejo no meu coração. Eu creio que até passaporte tirei pra poder ir. Mas eu acredito que não era a vontade do Senhor. O tempo ideal. Eu acredito também que o Senhor, ele tá me forjando, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual é pesado, e principalmente lá, né? Que lá é um local tem muita coisas ocultas, bruxaria, né? O pessoal lá mexe muito com isso. Mas eu acredito, eu tenho esse sonho, que um dia o Senhor possa me levar lá pra mim fazer a obra lá, que ele me chamou. Amém. Conheço 2 missionários que vão para África. Tem um que vai até agora em agosto. E já ficaram até aqui em casa também. Que bênção! Já. Tem até uma amiga minha que até me chamou para ir com os Gideões, né? Sim. Mas aí o tempo, né,
da pequena. Isso. Aí não tem como. E eles vão, assim, sempre se movimentam, vai um grupo também, né? Na verdade, eu conheço 3, né? Uma do Espírito Santo, outra... na verdade, a do Espírito Santo, ela mora mesmo lá em Moçambique. Nossa, e a Bia, né? Ela já foi até em Raposos, na Igreja Unida. É porque Bia... lá tem um pastor, eu esqueci o nome dele, ele faz esse trabalho também pra fora também. E foi através daqui também, assim, ela foi também nessa igreja, tem o pastor Renilson, que é de São Paulo. Tem vários testemunhos, né? De São Paulo. E também é a outra Eliege que mora, agora não é Montes Claros, esqueci o nome onde que ela mora, que eu conheci também através do pastor Renilson. E é engraçado, né? Eu falo que Deus, ele tem um chamado, eles são, assim, pelo menos o pastor Renilson sabia, era doido que eu fosse pra África, doido. Sério? E assim, eu não é porque é África, sabe? Mas assim, não queima no meu coração. Sim, eu falo que missão é bem, né? Não, eu tenho, sim, um país que eu quero ir. Assim, que eu acredito que é um chamado de Deus pra minha vida, pra estar lá. Sim. Que é o Japão, né? Mas, vamos ver, né? O que Deus tem, se é isso mesmo, porque... vamos ver, né? Como que vai acontecer. Mas eu tô falando assim que... E eu sempre gostei, sabe? De missão, igual, por exemplo, na Assembleia mesmo, sempre tinha culto de missões, né? Sim, então eu sempre participei. Então eu tive a oportunidade de ver vários missionários vindo, contando como que era e tal. E então, assim, foi muito bom, né? E meu coração ardia, sabe? Só que por alma, assim, eu não entendia. Só que eu falava, ai Deus, só que eu não quero ir pra missão, não quero ir pro campo missionário, não. Mas, na verdade, eu tô no campo missionário também, né? Porque, com certeza. né, aqui também, né, é um lugar da gente colher, né? Gente... Eu falo que, assim... plantar, né? E Deus tá sendo tão bom pra mim, porque, assim, quem vive o puerpério sabe que é um momento ali, né, a minha missão é essa, né? Isso. Por enquanto, de cuidar da minha filha. É verdade. Mas, assim, o Senhor, que eu falei, Senhor, não me deixa, assim, parar. Porque a gente, assim, que tem isso, a gente não quer ficar parado, né? A gente quer estar fazendo a obra, quer estar movimentando. E, assim, eu falo que missão vai muito mais além de estar em outro país, né? O Senhor, ele, graças a Deus, ele colocou um casal que, na minha rua. Assim, pra me falar de Deus, sabe? E eles, assim, estão com tanta sede, e aí o Senhor mostra isso. Por quê? Quando ele pergunta pra Pedro, tu me amas? Tipo assim, Pedro, né? Amo. Aí Jesus poderia falar várias coisas, né? Não, então me ama, né? Porque eu sou Deus. Mas ele fala, se você me ama, como você tá dizendo, cuida do meu rebanho, né? Cuida das minhas ovelhas. Aí ele vai de novo, Pedro, tu me amas? Tipo assim, ele tá deixando bem claro, né? É como se na terceira vez ele perguntasse pra lembrar Pedro de quando ele negou. Exatamente. Só que, e aí Pedro já triste, tu sabes, Senhor. Ou seja, e Jesus continua falando, apacenta as minhas ovelhas. Então é isso que ele espera de nós. Eu falo que missão, qual que é a missão, Lorena? É só pra pastores? Não, o Senhor, ele deu essa missão pra todos. Ide. O ide é pra todos. Pregai o evangelho a toda criatura. Então assim... Peraí, não tá falando, ide se você formar, ide se você for pastor, ide se você... Não, gente, ide, apacenta as ovelhas do Senhor. A Bia sempre falava pra gente, ela, quando ela veio, ela conversou com a gente, ela falava assim, olha, que quando ela foi treinada, né? Treinada assim, né, gente? Mal de falar, porque eu acho que você é treinada mesmo quando você tá lá no campo missionário. Mas assim, mas tem umas preparações e ela falou que foi muito bom, porque quando ela falou que sempre assim, ia pessoas e ardia o coração dela, ela chorava muito, e sempre tinha sinais de Deus em vários lugares, e vinha pessoa e colocava bandeira da África, né? Ela falava, só porque eu sou preta. Ela falava, legal, só porque eu sou preta. Tal. E aí ela começou a trabalhar sobre isso. Aí quando, assim, realmente a igreja local, né, começou a entender desse chamado para a vida dela, o pastor dela falou, olha, então assim, primeiro você vai ter que ser dentro da sua casa, você vai ser na sua rua, depois você vai ser no bairro, depois você vai ser na cidade, aí depois você vai para os confins da terra. Então, é muito sério. Jerusalém, né? Samaria. Lugar de adoração. Judeia, que é o de pertencimento, né? Exatamente. De casa. Samaria é o povo. Exatamente. E até os confins. Entendeu? Então tem gente que não tem paciência nem com os de casa, né? E quer ir pro campo, né? Então... E aí, nisso aí, tem gente que não, né? E às vezes a família nem sabe, né? Você é crente? Essa é crente? Assim? Aí concordo mesmo. Mas amém. Então vamos lá. Então você falou, então esse sonho é de ir pra África. Isso. Amém. Um dia fazer essa missão lá. Glória a Deus. Que Deus, né? Abençoe em nome de Jesus.
todas as coisas. Ô Lorena, nesse período todo aí, né? Eu sei que existem várias palavras, mas qual palavra assim que queima no seu coração? Que você fala assim, não, esse versículo aqui, não, é um que enche a minha alma. Ou quando você estava passando um período, né, de dificuldade, ou você sabe que sempre tem um versículo que predileto, né? Sim. Qual que você gosta? Olha, tem dois que o Senhor fala muito comigo. Primeiro é o 2 Timóteo 2,4, né? Que vai dizer assim: o soldado que milita, ele não se embaraça com as coisas da vida a fim de agradar aquele a quem alistou para a guerra. E o Senhor, ele fala muito comigo assim, olha, o soldado que tá nessa guerra, ele não tá nessa guerra para perder, porque ele já tá do lado vencedor. Isso mesmo. Mas ele tá na guerra e por que esse soldado continua, avança? Porque ele tá olhando para aquele que o alistou. E quem que nos alistou? Senão Deus, o próprio Jesus, né? E tem também um versículo que eu gosto muito, que é quando o Senhor, ele vai chamar a Gideão. Que ele fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Tipo assim, o êxtase, assim, do que eu sinto, porque quando o Senhor lhe chama Gideão, que ele vai dizer, o Senhor é contigo, Gideão, ele começa a questionar, tipo assim, mas se o Senhor é comigo, por que o Senhor tá deixando vir essa tribulação, essa opressão pelos midianitas, né? Por que o Senhor tá permitindo? Mas aí o Senhor, ele continua falando, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor vai te usar para libertar. E aí Gideão começa a narrar para o próprio Deus, que conhece tudo, né? Ah, não, Senhor, que Deus vai falar para Gideão, eu vou te usar para libertar o povo de Israel. E aí Gideão, desacreditado, ele começa a narrar, olha, Senhor, sabe quem que eu sou? Eu sou pequeno, a minha tribo é a menor, Manassés. O meu pai é o menor dos menores, a minha casa é a menor. E quantos de nós não somos assim? A gente, o Senhor nos chama para algo grande, a gente olha para o nosso tamanho, para a nossa incapacidade, né? Porque a gente pode ou não fazer e fala, eu não consigo. Só que aí o Senhor, mais depois, nos versículos adiante, o Senhor vai dizer o segredo, né? De conseguirmos, o segredo de não pararmos, o segredo de conseguir o propósito, alcançar o propósito. Qual que é esse segredo? É a mão do Senhor sobre nossa vida. Eu serei contigo. Então, assim, o que o Senhor fala, não só para mim, para você, para todos, o Senhor, ele será. Ele irá à nossa frente na batalha, né? Muitas das guerras, a gente nem vai precisar de guerrear. Ele vai estar guerreando. Basta estarmos no centro da vontade do Senhor. Ali, na onde que o Senhor quer que nós estejamos, para que nós possamos realmente vencer, né, os obstáculos e chegar. E como diz, né, o apóstolo Paulo, né, acabar o combate, né? Combater o bom combate, encerrar a carreira, guardando a fé. E aí, uma coroa de glória nos aguarda, né? Aleluia. E não é à toa que o Senhor sempre chama, por isso que ele chama os improváveis, né? E eu sou uma improvável. Nós somos. É porque é justamente para isso, pra gente saber que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Graças a Deus. E toda vez que a gente olhar pra gente, a gente fala, realmente, eu não sou capaz. Mas a gente olha pra ele. E às vezes eu falo assim, Senhor. Nem eu posso. Eu fico assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Mas aí ele me mostra que ele escolhe os improváveis justamente porque eles darão a glória ao Senhor. Por entenderem que não são ninguém, que não são nada. De nós não sai nada. Nada de bom. Não. Tudo que né, de bom que há em mim vem de Cristo, né? Nada de mim mesma, né? Amém. Um louvor. Que você fala assim, Deus, esse louvor mexe com a minha estrutura, com a minha alma. Nossa, louvor é complicado. Tem porque vários, mas tem um da Gisele Nascimento que eu não lembro muito bem o nome dele, mas é porque o refrão fala assim, eu não sou nada, sou servo, nada mais, sou como a areia do... Você já escutou essa louvor? Areia do campo, que logo murcha e cai, sou feito de barro, mas deixa-me tocar a tua... A Gisele, ela compôs essa canção e ela vai... dando ênfase, né, que sem Cristo nós não somos nada. E aí quando eu ouço esse louvor, eu lembro que realmente eu tava ali como uma ovelha desgarrada, né, assim, jogada, mas mesmo assim o Senhor, ele me abraçou, ele me resgatou, ele não desistiu de mim. Amém. Por isso que hoje, assim, com todas as lutas, dificuldades, eu não desisto, sabe,
de Deus, né? A gente fala não lógico. desistir de Deus, é assim, não desistir da caminhada, É né? verdade. Porque é árduo, né, pastora? Nossa, Quem pensa que é fácil, não é. totalmente enganado, não é fácil. Mas não o Senhor, Ele é conosco. Mas o amor nos surpreende e tem uma graça nos esperando Nossa, todo dia. E essa graça é o que nós alcançamos, é a misericórdia Quando do Senhor, abrimos né? os olhos, a graça já está pronta para nos Glória a receber Jesus. mais um dia, né? Amém, Glória sim. a Deus. Glória a Muito Deus. obrigada, Lorena. Ai, gente, eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui no Pode Adorar e peço ao Senhor que Ele continue abençoando esse canal, que através das vidas que vierem aqui, né, almas, né, sejam impactadas, né, pelo testemunho, Amém. porque o testemunho é para isso, né, para Isso. glorificar o Senhor. Isso mesmo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Amém. pastora, porque assim, desde o primeiro dia que eu te vi, eu até Amém. comentei com as minhas amigas que você traz essa alegria, sabe aquela presença gostosa, assim? É o Espírito Santo. E assim, eu Ele peço ao mesmo. Senhor assim, que continue te capacitando, te Amém. direcionando, te Amém. enviando mais almas e almas para aquele ministério lá abençoado, abençoe, Amém. né, sua casa, sua família, viu? E um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Amém. Imensamente honrada. Amém. O prazer é todo meu. Obrigada. Que Deus também continue abençoando, né, Amém. sua vida, sua casa, sua família. E que cada vez mais a mão do Senhor, Amém. a boa Glória a mão do Jesus. Senhor venha, Amém. né, conduzir e você venha ter mais e mais testemunhos para contar. Amém. Glória a Né, Jesus. continuar com esse brilho de Cristo, né? Porque eu tinha um pastor que ele falava assim: sabe por que você não dá certo com fulano? Porque fulano tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito do diabo. Isso aí não vai dar certo, não. Agora quem tem o Espírito de Deus, né? Tem compatibilidade. Com né? certeza. Então, verdade. louvado seja o nome do Senhor, Amém. né? Por esse Muito Espírito feliz. que nos guia, né? Uhum. Louvado seja o nome do E Senhor. até porque, independente de placas de igreja, todos nós estaremos um dia reunidos com ele, cantando santo, santo. Como E eu lá- quero, como E lá será o povo. como eu assim quero e como eu preciso, como eu anseio por esse dia, porque meu Deus, sabe, quando a gente realmente né, vai vivendo algum tempo e você vai se entregando, você fala assim, gente, é lá, é só daquele grande dia, né? É verdade. Pois é, gente. Chegamos ao fim de mais Amém. mais um Pode Adorar, que você possa aí se inscrever no canal, compartilhar esse testemunho maravilhoso, né? Cheio de Deus, que você possa convidar outras pessoas para assistir os outros vídeos também, testemunhos aí fortes, irmãos, né? Então não deixe de compartilhar, não deixe de assistir, não deixe de inscrever, porque quando você se inscreve, né? Você também tá falando com o YouTube assim, olha, é legal. Amém. Isso Né? aí. Vai crescendo e o nome Curte aí, do Senhor, pessoal. né, tá sendo anunciado, porque você vê que nós estamos falando aqui da palavra do Senhor e de histórias da vida real, porque Amém. o Senhor continua fazendo milagres. Amém? Amém. Paz do Senhor, que Jesus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.